é um resumo bem resumido, bem prático, assim, direto ao ponto, de alguns pontos principais que são interessantes para a gente ter um mínimo de contexto, para depois a gente entrar na parte das atualizações, dos updates que tem saído aí desde 2018 até agora, né? Para a gente ter uma noção do que está acontecendo no nosso sistema solar, né? Ao redor da Terra e tudo mais. Para a gente não ficar perdido como um cego em tiroteio, né? Sem saber onde está, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem ter nenhum tipo de referência. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês, que, para mim, a importância disso não é a prioridade de alguém que está no caminho do despertar, para mim. Tá? Essas informações que eu trago, para mim, não são a prioridade número um de alguém que está no seu caminho do despertar. Porém, eu acho que essas informações são interessantes, sim, para dar um forte apoio e a gente conseguir caminhar melhor nesse caminho do despertar. Justamente para ter um contexto melhor da situação, para a gente poder bolar mais estratégias de como seguir no nosso próprio caminho, de ter mais informações de como se proteger de certas coisas que são um pouco mais específicas, e também, principalmente, para não cair nessa gigantesca onda de desinformação que vem aí de alguns anos e aumentando cada vez mais, né? Principalmente do ano passado para cá. Deixa eu dar um contexto nisso aí, gente. O que o Johnny está falando, basicamente, é aquilo que eu mencionei agora há pouco, qual o momento de ter acesso a qual informação, né? Nada dessa apresentação tem coisa de iniciante. Se alguém começar, falar assim, que legal, nunca estudei, deixa eu começar por aí, muito problema. Não é à toa que o módulo do Johnny começa no segundo ano do Despertar dos Poderes. Eu ainda acho que é cedo, mas a gente tem que adiantar. Por isso que eu estou trazendo isso no primeiro dia, e aí vocês vão dormir, porque se eu trouxesse isso amanhã, ia acabar com o dia de vocês, então a gente está trazendo agora, e vocês dormem e voltam descansados. Porque não é informação fácil. A gente vai falar de coisas aqui, de raças, federações, conselhos, e aí vai entrar em inteligência artificial, transhumanismo, a coisa vai ficar estranha para quem não está estudando há muito tempo. Parece muito fantasioso. E a ideia é exatamente o oposto. Não é tratar as informações que a gente está trazendo aqui como entretenimento. A gente vendia para a Netflix a história e está tudo certo. Não, é tratar com alguma coisa que está acontecendo. E não tomar nossa palavra como verdade. Vai atrás das informações. Pesquise e experiencie. Tá bom? Bom, situação do sistema solar, a gente vai entender o que está acontecendo aí ultimamente, né? Para começar, para explicar alguns conceitos, como se vocês nunca tivessem ouvido falar sobre isso, mas a gente vai falar aqui um pouquinho da estrutura de hierarquia, né, de comando do sistema como um todo, focando mais aqui no sistema solar. Tem muito mais do que isso aqui, só que aí a gente entra em outras oportunidades mais a fundo, como eu já expliquei. Então, aqui na Terra, a gente começa aqui no nosso planeta. Umas coisas eu vou falar assim, se vocês acharem meio radical, como você estava falando, ignorem, tá? Mas, assim, o que eu queria falar da Terra. Eu posso estar errado, mas de acordo com o meu estudo, o meu conhecimento, até o momento, o que eu percebo é que não existe essa questão de países, tanto na espiritualidade, nunca existiu, né? As barreiras são ilusórias. Agora, na fisicalidade, no sistema político, no sistema social, enfim, não existe países no nosso planeta, tá? E aí a gente vai entender melhor sobre isso. Porque a Terra, desde sempre, digamos assim, foi comandada ali pelas suas elites, diversas elites que sempre tiveram, e essas elites foram se organizando cada vez mais com o tempo e com algumas coisas que foram acontecendo. Isso aí é história de milhões e milhões de anos que a gente conversa lá no 2.0 em detalhes. Lá a gente fala desde a estrutura da galáxia, mais ou menos, né? A gente fala mais ou menos como que é. Aí desce para o nosso bairro galáctico, que a gente chama, que aqui os 53 sistemas solares próximos ao nosso, incluindo o nosso. E aí o nosso sistema solar e tudo mais. E aí aqui na Terra, essas elites se organizaram durante todo esse tempo. E hoje em dia, basicamente, falando assim, a gente pode colocar um ponto ali importante que seria ali mais ou menos um pouco antes e durante a Segunda Guerra Mundial. A primeira e a segunda, digamos assim. E a partir dali, essas elites que sempre estiveram em posições mais avantajadas e sempre procuraram manter esse poder, sempre se relacionando entre eles, ali, né, os conchavos ali tradicionais,
E eles se organizaram cada vez mais e acabaram formando aquilo que a gente chama de governo oculto, assim, genericamente a gente chama, né? Mas são essas, não são, a gente chama, o pessoal conhece 13 famílias, essas coisas, né? Isso para mim é mais simbólico do que qualquer coisa, não são exatamente 13 famílias, que você vai lá, isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? São mais ou menos 13 famílias e às vezes elas aumentam, diminuem, algumas famílias se dividem, outras são aniquiladas entre elas, enfim. São mais ou menos a galerinha que comanda o planeta e, como a gente falou, né, da ilusão do voto. Tudo isso que eu estou falando é aqui no sistema, terra a terra, no dia a dia, na fiscalidade, considerando o nosso poder interno, né? Que, independente disso aqui, independente de tudo que a gente vai falar, eu já estou adiantando um pouquinho do final, a gente tem que lembrar que a gente tem o nosso poder interno, a gente é a fonte, como a gente chama, ou a gente é o todo absoluto, como eu gosto de chamar. Então, nada disso importa, entre aspas, se a gente souber disso e souber como desviar desse caminho e dessas armadilhas, tá? Então, aqui na Terra tem o governo oculto, basicamente, comanda a Terra. Aí a gente vai para fora da Terra. Aqui, essa parte do governo oculto, muita gente fala disso já, sempre teve um monte de desinformação e informação junto disso também há bastante tempo, coisa que de Illuminati, essas coisas, aí vai misturando um monte de bobagem, vai, né? Mas isso já está bem difundido por aí. Até pessoas que nem acreditam em nada disso já ouviram falar dessa questão. Agora, quando a gente vai para o sistema solar, aí afunila bastante a coisa, né? E aí a gente chega na questão dos programas espaciais secretos, que esse é o ponto importante que eu falei para vocês, que eles se organizaram e aí conseguiram formar um governo oculto mais organizado e mais intrínseco, mais organizado entre eles, né, entre as linhagens concorrentes ali, tiveram mais acordos, arrumaram mais a casa, né, para governar a Terra. Por que na Segunda Guerra Mundial? Porque a partir dali que começou-se a desenvolver os programas espaciais secretos. Programas espaciais secretos. São infraestruturas, né, coisas que aconteceram ali e que levaram o ser humano para fora da Terra, a se desenvolver em outros lugares, a formar colônias, bases em outros planetas, luas, etc., no nosso sistema solar e além, também posteriormente, hoje em dia já fora da galáxia e tudo mais. E aí esses programas começaram a se desenvolver ali a partir da Segunda Guerra Mundial e, em primeiro lugar, eles foram para a Lua, fizeram uma base lá, aquela coisa que a gente vê da NASA, lá, que o pessoal foi para a Lua, aquilo lá tem 80% de verdade, 20% de meia-verdade e mais 100% de mentira em cima para bagunçar tudo. Então, foram para a Lua, mas aconteceu totalmente diferente do que eles falam para a gente, né, obviamente. Agora, isso aí é só uma pontinha do iceberg, né? Tudo o que aconteceu por trás, só sabe quem foi lá e quem esteve lá. E aí a gente tem que... Eu não fui, não que eu lembro. Então a gente tem que acabar com cuidado, com análise, com análise crítica, né? A gente tem que acabar confiando, de certa forma, em pessoas que estiveram lá e que, por diversas razões, conseguiram estar de volta e lembrar do que passaram e contam pra gente, que aí é o caso dos que a gente chama de informantes, né? Ou insiders, whistleblowers, etc. Um deles, que a gente tem assim eu chamo assim taxa de confiabilidade, né? E a gente não confia 100% em ninguém, nem na gente mesmo. Então, mais um daqueles que a gente vê mais firmeza, assim, quando traz as informações, que já traz as informações há bastante tempo, com bastante detalhes, com bastante... você vê que as coisas não se contradizem muito, assim, sabe, há anos, é o Corey Goode, o informante, né? Que provavelmente todos vocês já conhecem. E que está lá no 2.0 com a gente, é um dos professores, né, agora. Tem o curso dele lá da Lido 1, está disponível lá já. E ele trouxe bastante informação para a gente tem uma proximidade com ele, né? Que é uma das pessoas que a gente tem uma maior taxa de confiabilidade, que a gente chama. Mas eu, particularmente, eu também estudo outros informantes, eu faço aquela análise, aquela seleção ali, né? Eu vou colocando, isso aqui, a taxa de confiabilidade é 2%. Mas dá para tirar alguma coisa dele, sabendo tomar cuidado, né? Outros é mais ou menos, é 50%, porque você vê que ele está falando coisas sérias e parece que é verdade. Depois de uma investigação, uma análise de narrativa, etc. Mas você enxerga uma agenda esquisita ali por trás. Então, por mais que ele esteja falando a verdade, você vê que tem um filtro ali que você consegue detectar. Então, aí já
É um outro nível de você filtrar as coisas. E aí tem aqueles que têm uma taxa maior, que nem o Coreboot e tudo mais, que você vê, todos têm uma agenda por trás, obviamente, mas você vai encontrando aqueles que têm as agendas mais parecidas com o nosso aqui. Então, né, no caminho do despertar, etc. Então, tanto o Core quanto outros informantes trouxeram bastante informações para a gente. Aqui, dessa questão dos programas espaciais secretos, como eu falei, o governo oculto, o Illuminati, essas coisas, aqui a gente já tem bastante coisa, já tem, né, muita coisa que já dá para a gente filtrar e conseguir tirar bastante informação boa, sabendo filtrar. Agora aqui em cima, os informantes, então eles falam desses programas espaciais secretos que se desenvolveram ali a partir das guerras mundiais. Não vou falar da linhagem alemã aqui, mas foi ali, né? DG3, isso. No DG3 ali fala. Para não ficar muito denso o papo, né? Começa a falar desse papo já. Eu vou colocar essa história da Segunda Guerra Mundial antes do almoço do DG3, que é para a gente depois ficar feliz com a sobremesa. Porque não é fácil falar disso mesmo. Quando eu escrevi no Fim da Ilusão sobre isso, foi o capítulo que eu mais demorei, mais disparado para escrever. Eu escrevia meia página e passava uma semana enjoado, né, de frequência, ressonância. É muito difícil. Do despertar também. Teve um capítulo que a gente escreveu junto, né, mas aquela parte também, viagem alemã, Segunda Guerra, aquilo ali não é uma parte grande do todo, mas é muito difícil. Derrubou e foi mais difícil. Você prestar atenção naquelas informações e tudo mais. Bom, então, o que são os programas espaciais secretos, basicamente? Eu vou explicar depois um por um, mas são uma infraestrutura que foi desenvolvida, né? Houve essa expansão espacial, foram para a Lua, depois para Marte, fizeram a base na Lua, né? Depois foram para Marte, fizeram uma base em Marte, fizeram colônias lá em Marte, já tem gente lá, gente que já nasceu lá, né? Gerações que estão lá. Tanto pessoas lá para trabalhar, quanto pessoas lá são levadas ali para o militarismo, para tomar conta das pessoas que estão trabalhando lá, né? É uma colônia, a gente chama colônia porque é basicamente isso. Mas é trabalho escravo, tá, gente? Não é legal ir para lá. Depois dessas mais próximas, né, eles foram se desenvolvendo em outras luas do sistema solar e aí além. Então, existe ali esse funcionamento desses programas no nosso sistema solar. E isso daí é gerido por pessoas como nós, humanos, da fisicalidade aqui, do 4D. Como nós, que saíram daqui, foram para lá, e os outros que nasceram lá, as outras gerações, então são pessoas exatamente como nós. Existe conforme a gente progrediza, tem uma parte que começa a mesclar muito com seres que são extraterrestres, e aí você avança um pouquinho mais, já começa a mexer com seres extradimensionais. Aí já não é o que eu estou chamando de seres humanos como nós aqui. Essa já é um outro nível. Mas até aqui é gente, ser humano, de carne e osso, que está lá na Lua, que está em todo lugar. Isso nessa camada que a gente está falando aqui, né? Em outras camadas também tem gente extradimensional. Sim. Eu posso te dizer que eu não estudei Ramatiz, eu não sei exatamente o que ele falou. Porém, o que eu tenho de informação, ela pode estar incompleta, pode estar errada, ela pode estar certa. Mas o que eu tenho de informação é que os seres nativos de lá, os de hoje em dia, não os de antigamente, mas os de hoje em dia, eles têm os seus locais, são o que a gente considera primitivo, para eles não é primitivo, e os humanos que estão lá, eles estão em áreas específicas. Então, tudo isso é feito com acordo, e tudo mais. Tem problemas de vez em quando, mas eles vão levando. Mas os humanos que estão nessas colônias é fechado, por mais grande que seja, áreas primas se chama. Segundo, né, os informantes, provavelmente não é o nome verdadeiro, mas é o nome que eles dão. Áreas primas lá, que é a maior colônia que tem lá, eles convivem lá dentro entre eles só, e trabalhando e tudo mais. Tem uma questão, Johnny, para adicionar, até para falar de... Quando a gente fala de outros planetas, agora eu estou com a memória ameaçando, eu não sei qual curso que eu trago as coisas, então está terrível. Mas eu acho que é no DG2 que a gente fala um pouco mais aprofundado. Desde o 1 a gente fala sobre espaço-tempo, mas no 2 a gente fala que algumas exemplificações, toda vez que a gente viaja no espaço, a gente viaja no tempo, então essa separação. Então, se a gente pega uma nave aqui e vai lá para Marte, a grande pergunta, e eu falo isso no DG2, é o seguinte, você está indo quando? Né?
Então, quando a gente está falando de tecnologia terrena, dessa que estão planejando, pegar uma nave aqui, passar 6 meses, chegar lá, a velocidade é irrisória, então a flutuação no tempo também é irrisória, e a gente chega em Marte, por exemplo, sai daqui, agora estão mudando, né? Vai para 2023, 2025, 2027, um ponto para frente, né? E não é à toa isso. Mas imagina que eles saiam daqui, sei lá, em janeiro, e chegam em julho do ano que vem. O que eles vão encontrar? Eles vão encontrar Marte em 2022, com colônias do que a gente chama do conglomerado industrial militar, trabalho escravo, de humanos, tá? Que acreditam que a Terra não tem mais vida. E aí tem toda uma explicação disso e tudo mais. E há coisas de intraterrenos relacionados com alguns tipos de reptilianos e uns outros seres que moram lá de baixo. Basicamente é isso que você vai achar. Agora você fala assim, poxa, mas peraí, me falaram de uma colônia em Marte. Aí eu vou perguntar, quando e onde? Né? Dimensionalidade, então, estamos falando de 4D, 5D, 6D, qual D que a gente está falando? E o quando na linha temporal de Marte, né? Então, assim, e tem uma questão, aí a gente vai complicar um pouco mais se a gente entrar nesse conceito, mas tem toda a história de Marte antes de ter sido uma lua, de outro planeta, esse planeta explodiu, aí tem então tem toda uma história na linha do tempo de Marte, de tudo o que aconteceu. Então, aí a gente teria que entrar mais específico na história do planeta, né? O que o Johnny está trazendo aqui de uma forma mais... Só sobre isso teve 6 aulas do DGU 2.0. E não falou tudo. Tá? Então, o que o Johnny está tentando trazer aqui dentro dessa classificação, é importante que a gente estude, está no primeiro slide, estou aqui suando já. A gente tem a Terra, o governo oculto, que a gente sabe, Illuminati, follow the money, né? Aquela coisa, 13 famílias, tudo isso que a gente já... Né? A gente tem no sistema solar um crime organizado interplanetário, que eu acho esse nome sensacional, porque é isso mesmo. Então a gente tem diversas organizações criminosas e criminosas, são contra o despertar, estão para controlar, que partem da fisicalidade, assim como o governo oculto. Então são gente como a gente, né? Carne e osso. E a partir desse momento, que é o que o Johnny vai entrar agora, a gente começa a mesclar seres interraciais, digamos assim, extraterrestres, e dimensionais. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais difícil de dar, chegar aqui em cima, então a gente... Aí a cabeça explode, né? Aqui pra cima eu vou passar bem rápido. Mas mais importante do que entender cada um agora, porque isso aqui era para ser uma recapitulação, né? É como isso aqui vai se encaixar nas histórias que estão por vir aí nos próximos slides, tá? Sem problema nenhum. Vamos, isso, se for essencial para o entendimento, perguntem mesmo, senão no final a gente deixa uma parte para a gente perguntar, e a qualquer momento aqui também que a gente tiver. Quem não quiser perguntar aqui, levantar a mão, a gente bate o papo. Bom, no outro slide a gente vai entrar rapidamente em alguns detalhes sobre como funciona esse programa espacial secreto, esse que eu chamo, né, de crime organizado interplanetário, justamente porque não envolve só a Terra. Né? O governo oculto eu chamo de governo oculto da Terra, de propósito, a pessoa já... Não, só na Terra. E o crime organizado interplanetário a gente vai entender melhor. O comando desse crime organizado interplanetário, eles são pessoas que já têm um contato um pouco maior com seres um pouquinho mais avançados, ainda físicos, e outros não também, de vez em quando, com os seus líderes, né? Com o seu nível acima deles, que justamente foi por um pacto com eles, pacto assim, falando assim basicamente, né? Isso foi com um pacto com a Federação Draco, que a gente chama de Federação Draco, outros chamam de outros nomes, que eles conseguiram desenvolver esses programas espaciais secretos. Né? Por isso que há essa hierarquia. É uma relação de interdependência entre os dois. Um serve ao outro, o outro se alimenta do outro. E aí a gente continua. E aqui começa os cuidadores ali da granja, né? E aí a questão do grupo de Orion, Federação Draco. A Federação Draco, então, é basicamente Greys, altos, né? Reptilianos, draconianos, insectoides e alguns nórdicos também. Geralmente se fala que eles têm 6 dedos, não sei o quê. São nórdicos, que são muitas vezes confundidos com outros seres que não são da Federação Draco. Existem infinitos milhões de seres brancos, de cabelo branco, de olho azul, etc. Mas existe uma parte deles que também faz parte da Federação Draco, que muitas das vezes, inclusive foi como eles conseguiram esse pacto, subvertendo a humanidade a aceitar isso,
foi justamente se apresentando através dessa casta primeiro. E essa casta conseguiu engambelar os caras ali, aceitaram, aí depois levaram para contato com os reptilianos, depois os draconianos, etc. E aí tem também uns outros seres que aí vocês podem ler nos updates que estão no 2.0 lá, gratuitamente, né? Que aí vocês têm lá uma descrição mais detalhada. E aí, dentro da Federação Drácula, já tem níveis, né? E que ali tem os mais físicos, os outros que já começam a ficar um pouquinho mais evoluídos, e os outros que já são processos dimensionais completamente. Um vem para cá. Às vezes se manifesta aí, mas são mais de outros locais, né? De outras dimensões. E aí a gente entra no grupo de Órion, que aí às vezes a gente usa a Federação Drácula e o grupo de Órion de maneira intercalada, né? Tá falando do mesmo. Porque eles são praticamente juntos, o grupo de Órion é só meio que a galera do comando da Federação Drácula. E, bom, esses aí é mais complicado, não vou entrar muito nesse assunto. E aí o Deus Yah, que está ali também meio que junto com o grupo de Órion, aí tem toda essa relação de interdependência também, da mesma forma que acontece aqui. Então é uma cadeia de enganação, né, daqui até lá em cima. E aí entra toda a agenda da inteligência artificial, que é aquela... Fábio explica melhor isso. Que é a questão daquela consciência, né? Que não é exatamente a tecnologia da inteligência artificial que a gente chama, né? Mas sim a consciência que consegue se manifestar através dessas tecnologias mais avançadas. E aí toda a agenda dessa outra consciência, que é de um outro universo, etc. Mas é basicamente aí, começa aqui, dos países que não existem, até lá nas outras dimensões, nos outros universos, etc. Eu demorei um pouquinho mais aqui de propósito, para a gente poder depois, quando chegar nos updates, eu vou ser bem breve, tá? Eu vou só passar os pontos ali principais e vocês já vão entender. Aí eu comento. Isso. Que não é breve nunca. Então, lembra que eu falei dos programas espaciais secretos, né? Que foram desenvolvidos ali pela galera. Então, como que é a estrutura disso, mais ou menos? A gente vai começar aqui com os mais próximos da Terra. Black Ops Military, né? São grupos militares de operações especiais, que são o quê? O Ted falou um negócio interessante uma vez, que existe o exército, né, a polícia, que a gente conhece. Existem os grupos, né, o exército do exército, que é a galera de operações secretas, tudo mais, que até são conhecidos também, mas não se sabe as operações que eles fazem. Mas os seus nomes são conhecidos. E tem a galera que está mais a fundo ainda, né, o exército do exército do exército. Então eles estão mais a fundo ainda, eles são secretos num nível que a gente nem tem acesso aos nomes, não são agências de 3 letras, etc. É interessante mencionar, Johnny, que duas coisas. Primeiro, por que a gente coloca o nome em inglês e do lado... Para a pesquisa de vocês. Se vocês forem pesquisar isso, tem pouca literatura em português. Eu desconheço. Tá? Eu conheço só o que nós estamos trazendo em português. Se tem mais alguém aí trazendo alguma coisa nova, não a mesma coisa que a gente está trazendo, eu desconheço. Por isso que a gente põe em inglês, para vocês poderem pesquisar isso, porque em inglês tem muita, para quem consegue pesquisar na língua inglesa, tem muita referência. Né? Segunda coisa, nossa, mas é super elite da elite, né? Se isso fosse verdade, todo mundo sabia. Né? Já teria dado na Globo. A informação é compartimentalizada, vocês têm que lembrar disso. Todo mundo que está nessa cadeia acha que está no topo da cadeia. É genial a forma que eles gerenciam isso. Todo mundo acha que é o chefe. Então, o presidente americano, não necessariamente ele, mas tudo bem, vou dar um exemplo. Acha que ele é o topo do mundo. Não sabe que tem 40 gerentes para cima. E cada nível desse acha que é o topo. Então, é uma forma genial de gerenciar. O mais próximo disso, como analogia, é célula terrorista. Você já deve ter escutado ou estudado um pouco, ou não, ou deveriam, como a célula terrorista funciona. Não para aplicar, mas para ver a teoria. A célula, por que célula terrorista? Cada um tem um pedaço da informação. E alguém oculto tem um todo. Então eu passo um tantinho para você, um tantinho para você, um tantinho para você, um tantinho para você. Se cada um fizer o que sabe do jeito que foi passado, o todo acontece. É assim que isso funciona. É assim que isso funciona. Só que a diferença é que cada um acha que sabe tudo e que está no topo da cadeia. Essa é a forma que eles gerenciam. Por isso que não sai para o público. Não vai sair nunca para o público, não tem como. Só tem como se juntar todo mundo aqui e divulgar. E aconteceu. Uma das coisas que aconteceu, de juntar as pecinhas, vai ser um dos reportes que a gente vai dar, né, do Sigmund, no LOC e tudo mais. O que ele fez? Ele achava que estava no topo dessa cadeia, aí ele viu o Corey falando na TV as coisas que ele falava e falou assim, peraí,
que esse maluco está falando? Foi lá, sequestrou o core, para quem não acompanha a história, estou contando. Sequestrou o core, pôs química no sangue dele para falar a verdade, aquela química para falar a verdade, pegou um pedaço do cabelo do core para analisar, para ver se ele tinha, porque quem vai para fora da atmosfera terrestre tem um certo tipo de radiação. Então ele tirou um pedaço do cabelo do core para analisar e pôs o soro da verdade no core para interrogá-lo. E interrogou, analisou o cabelo, viu que tinha radiação de fora, o core falou as mesmas coisas que falava na TV sobre o efeito do químico e ele foi investigar essa história do signo. E ele foi investigar. E quando ele investigou, ele viu que o core tinha razão. E ele ficou revoltado. Então ele, de pró-governo oculto, virou aliança. Se revoltou contra a própria organização que ele trabalhava. Como? Com informação. Com informação. Claro, tudo isso tem uma consequência, com a informação que ele pegou e o que aconteceu. Não terminou muito bem, ele morreu. Mas, enfim, foi isso que aconteceu. Já contei o fim da história. Bom, então, nesse nível aqui é que acontece, assim, para ficar fácil de vocês lembrarem, é nesse nível aí que acontece essa questão de quando cai OVNI nos lugares, aí o exército vai lá correndo. Às vezes nem é o exército daquele lugar, só está com o uniforme do exército daquele lugar, tá? Então eles capturam isso daí, fazem outros tipos de serviço, como vão em bases extraterrestres na Terra, né? Eles mediam acordos que fazem com que alguns, né, extraterrestres entre esses se mantenham em seus lugares e não perturbe a população da superfície. Tem um livro bom para indicar, Intervenção Planetária. Intervenção Planetária, vocês vão entender perfeitamente sobre isso. Né? Temos disponível, né? Naquela que é raro, fazia mais de um ano que ele imprimia o livro, a gente imprimiu. É esse nível aqui, ó. Intervenção é isso aqui, ó. Né? Essa é a intervenção ali. Intervenção Planetária 1, né? Você disse. Porque o 2 eu comecei a escrever já, uma hora sai. Um dia eu prometo que sai. Mas também está nesse nível aqui. E dá uns pulinhos aqui de vez em quando, mas essa é uma surpresa. Eles, assim, a gente fala assim, não. É que eu geralmente falo, para ficar mais fácil de entender, geralmente a gente explica as coisas resumidas, né? Eu não cheguei nessa parte ainda lá no 2.0. Mas esse pessoal fala assim, eles são os que ficam mais aqui na Terra, ou na superfície baixa da Terra. Às vezes vai para a Lua de vez em quando, ou para algum lugar aqui perto. Ou Você deu um exemplo bom, Johnny. A investigação de OVNIs são coisas palpáveis, né? Isso. Magé, Varginha, tudo. Porque, são esses caras que chegam. Aí de fora, né? De fora do Brasil, vai ficar falando a mesma coisa que a ufologia fala há 50 anos. É Roswell, Varginha. A ufologia para aqui, ó. Enfim, para aqui, no máximo, se chega muito. Então, esse exemplo que o Johnny falou de investigação de OVNI é uma coisa prática que a gente consegue ver no dia a dia, porque a maioria do que esse pessoal fala aqui dificilmente chega nas notícias, ou a gente consegue alguma coisa palpável tão fácil assim. Então, investigação de OVNI está aqui. Só mais uma coisa para a gente pular dessa questão aqui, desse nível, digamos assim, que é o nível que, se vocês forem pesquisar, que o pessoal chama de Military Industrial Complex, né, o complexo militar industrial dos Estados Unidos, ele está nesse nível aqui. Tá? Já é um negócio secreto, altamente desenvolvido, mas ainda está nesse nível aqui. Basicamente, né? Depois tem os desenvolvimentos. E outra coisa que acontece nessa questão de queda de OVNIs, essas coisas, a maioria desses OVNIs que caem, ou que acontece algum problema, são as próprias naves deles, do próprio programa espacial secreto deles, ou de outros, tanto faz. Quase nunca dá problema, porque a tecnologia é muito avançada, mas quando dá, cai, aí eles vão lá e pegam, ninguém quer saber, aí solta um monte de história. Às vezes é extraterrestre ou não, mas é raramente extraterrestre, tá? Tem uma parte interessante disso, que de vez em quando eles sabem que são deles, de vez em quando eles não sabem que é humano, porque eles não têm acesso ao outro programa. Então eles vão lá, recolhem lá, não sabem quem é. Bom, no Intervenção tem relatos do Ted falando que foi... Não é Ted, é Daniel, não posso falar. Falando que foi resgatar nave, recolher tecnologia, que ele não sabe, ele não teve acesso, não entrou. Ele só relata o que ele viu de fora. O que tinha que fazer? Segurança para alguém ir lá, entrar na nave, cientista ir lá, analisar, mas ele não sabe o que tem na nave, de quem que é a nave, do que se trata. Né? Por quê? A informação é compartimentalizada, não vai estar disponível para quem não tem o inglês tem a expressão need to know, né? Ou seja, não seja essencial, tem a necessidade que você saiba daquilo. Se você não tem a necessidade de saber aquilo, você não vai saber, ponto, acabou. Aí uma outra conversa que já está lá lembra aquele outro slide de Deus IA, lá está na tática do Deus IA de dominação tal, que nós não vamos falar muito dessa palestra, mas é por aí.
Tipo, a gente tá falando aqui, assim, 10, 15 minutos. Mas você acha que é 10, 15? São assuntos... Não, eu tô contando só esse ponto. Mas, assim, tudo que a gente vai falar aqui, como eu falei, é um resumo do resumo do resumo, né? Existem muitas outras coisas, por isso que leva anos para entender, para conseguir encaixar as peças, porque é muita informação. Enfim, depois dessa galerinha que fica mais aqui na Terra, geralmente, que também tem duas partes ali, uma sai mais, a outra fica mais aqui, etc. A gente vai entender isso melhor em outras oportunidades e no 2.0 também. Ou no Segredo dos Despertar, já tem uma descrição bem detalhada, né, de como funcionam os programas espaciais secretos, tudo isso, a origem, tudo mais. Aí depois o segundo nível, o Solar Warrior, né, supervisor solar, que é o pessoal ali, eles se desenvolveram para atuar mais como foram colocados depois, né, como patrulheiros aqui do nosso sistema solar, para andar por aí, ficar de olho nas coisas, ver como é que está acontecendo, ajudar também nesse processo de sigilo e tudo mais, de compartimentalização, e manter as coisas sob controle no nível não só da Terra, mas do sistema solar inteiro. Aí a gente entra na Liga Galáctica das Nações Globais, eu chamo de Liga das Nações, para ficar mais fácil. E aí é um pessoal, já é um pouco mais complicado de explicar, mas que é um pessoal que eles não estão acima do Solar Warden, mas estão quase no mesmo nível, mas um pouco abaixo, porque eles sabem menos do Solar Warden. Só que esse pessoal da Liga das Nações, são aqueles programas que a gente vê em filmes, essas coisas de colonização de outros sistemas solares, de outros lugares longe. Isso já existe, tá, também. E aí, eles são mais ou menos independentes, só que eles não ficam sabendo muito do que está acontecendo aqui no nosso sistema solar. Eles, assim, são aqueles que vão se desenvolvendo, aí o pessoal de cima, às vezes não tem como engambelar mais, porque também são linhagens poderosas que começam a descobrir algumas coisas, e aí o que eles falam? Pô, não, putz, é verdade, a gente realmente consegue fazer isso, só que vai lá para o sistema solar, lá dar o céu, então a galáxia, colonizar lá, e aí você vai estar contribuindo para a humanidade, etc. Quando a gente entende como ele foi criado, essa liga foi criada, fica mais fácil entender como ela atua. Imagina que esconder as coisas da gente é relativamente fácil, né? Porque as fontes de informação que a gente tem, a gente vai na TV e no jornal, só controlar o que está na TV e no jornal, acabou, a gente não sabe de nada. Agora, governos, chega uma hora que fica um pouco mais difícil, né? Imagina se os Estados Unidos e a China, vamos pôr dois exemplos. A China vai lançar um satélite, não tem como os Estados Unidos não saber que o satélite foi lançado. Pode não saber quando vai lançar, mas depois que lançou, peraí, eles estão monitorando o céu, e estou falando terra-terra, tá? Governo terra-terra. Eles estão monitorando o céu, eles sabem quando foi lançado, né? Recentemente, a Rússia resolveu testar uma arma laser destruidora de satélites e acabou causando um problema, porque destroçou um satélite e agora está indo tudo para a estação espacial para arrasar, mas enfim, outra conversa. Então, quando esses programas aqui começaram a ser detectáveis para outras nações que não tinham, outros governos que não tinham tanta informação sobre o que estava acontecendo, criou-se um outro programa, chamado Liga das Nações, esse galáctico também não gosto, Liga das Nações Globais, não tem nada de galáctico, mas Liga das Nações Globais para quê? Como uma ONU de programa espacial secreto. Então, é meio que um cala-boca, mas um cala-boca mais ou menos interessante. Que qual? Tá bom, eu te falo o que está acontecendo, você passa a fazer parte disso, e você fica contente com aquele teto que foi te dado. Então, sim, temos colônias em outros mundos, você pode montar a sua colônia, se desenvolve, mas ele para aqui, ele não sabe mais nada do que vem para frente. Ao compartimentalizado, mais uma vez. Por quê? Imagina, amanhã revela para o povo brasileiro que existe uma colônia na Lua, tá? Ou qualquer povo de qualquer país. Olha, eu vou te falar uma coisa. Tática, né? Enquanto a gente está prestando atenção aqui, você pode fazer o que quiser aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Se sai uma notícia que temos colônia na Lua, pode passar uma nave-mãe na nossa cabeça que a gente vai estar assim, Lua, colônia na Lua, não vai falar de outra coisa. Porque é uma coisa tão extraordinária para quem não tem informação, que você não vai mais prestar atenção em nada. É mais ou menos isso que aconteceu com a Liga das Nações Globais. Deram um projetinho para os países que puseram a cabeça um pouquinho para fora do planeta, então tá bom, vai brincar ali. Tá? Basicamente isso que aconteceu. A gente daí, também mais para frente, a gente vai ver que tem algumas atualizações sobre essa Liga das Nações, então, quando a gente fala Liga das Nações, é dessa parte daí. Aí a Dark Fleet. A Dark Fleet, ela surge da linhagem lá que fez
pacto, que eu chamo, né, basicamente, que fez lá aquele pacto primeiro com a Federação Draco, do grupo de ódio, do Deus Yá, mas ele fez o pacto ali, primeiro com os norte da Federação Draco, beleza. Conseguiram desenvolver os programas, já ali, bem na época da criação da ONU, etc., da CIA, da TV e tudo mais, coincidentemente, né? E, então eles se organizaram o governo oculto, deixaram aqui, foram na expansão, né? Depois disso, entra o pessoal do Solar Warning, que é mais americano, o lado mais americano da coisa. Só que é o lado americano que se desenvolveu, já infiltrado pelos caras lá da Alemanha, digamos assim. Então, são meio que dois lados, mas na raiz é tudo a mesma coisa. É, mais ou menos para dar colocar uma bandeira, porque como o Johnny disse, não tem bandeira nisso, né? Não tem fronteira. Mas se a gente quiser colocar alguns rótulos, a gente vê o Solar War, então, como um pouco mais ocidental ou americano. A Frota Escura sendo criada a partir de um chamado Quarto Reich, ou seja, uma dissidência do Terceiro Reich da Segunda Guerra, que é o que a gente falou no Segredo do Despertar, no DG3 a gente vai mais a fundo. Só que vocês já viram, ou não viram, ou deveriam ter visto, a aula no 2.0 ou no DG1+, quando a gente fala da Operação Paperclip, que é isso que o Johnny está falando, que é o quê? E é mesmo o título no Segredo do Despertar, a Alemanha não perdeu a guerra, por quê? Todos os cabeças alemães, cientistas, engenheiros foram contratados nos Estados Unidos. Werner von Braun, braço direito, líder cientista, fundador da NASA, chefe do programa Apollo, que leva o homem à Lua. E aí? Ninguém explica isso, ninguém comenta isso, não é assunto? Então é isso, é aqui, ó. E o Werner von Braun, obviamente, tinha conhecimento até aqui, até a Frota Escura, até porque ele faz parte, ou fazia, porque morreu, do Quarto Reich, chamado Quarto Reich. E o Werner von Braun é aquele que a gente conhece, né? Fora todos os outros que estavam ali por trás. A Dark Fleet, basicamente, vem dessa origem mais raiz, né? Desse pessoal que fez essa expansão, e se desenvolveu mais por conta disso. E, então, assim, eles que têm as tecnologias mais avançadas, totalmente militarizados, é a cabeça deles, as gerações, então já nascem já nisso, né? Então eles já nascem entre eles, já crescem com essa mentalidade e atuam basicamente como um exército espacial, digamos assim, só que eles aqui, eles pensam na expansão, eles aqui já está dominado já, não tem mais o que fazer aqui, só administrar. Então, eles seguem junto também, em consequência do acordo que eles fizeram com a Federação Draco. Eles seguem lado a lado com a Federação Draco, com as suas, digamos assim, com as suas frotas mais físicas. Eles vão em outros planetas, mas em outros galáxias, outros lugares fora daqui, para ajudar a cumprir a agenda da Federação Draco em outros lugares, assim como eles fizeram aqui. Lembra que eu falei, né? Para eles irem, eles já tinham dominado aqui, mas eles iam achar alguém para administrar tudo isso. O que eles fazem? Toda aquela galera que começa a vir do Solar Warning, daí eles colocam aqui tudo mais, entre diversas outras coisas que acontecem, eles começam a formar ali o ICC, que é o ICC, né, em português, Conglomerado Corporativo Interplanetário. Tá? Que aí é o quê? Conglomerado corporativo é a galera da infraestrutura, o pessoal que faz as coisas, que faz as bases, que, né, eu brinco que é o Ministério da Infraestrutura, do Programa Espacial Secreto. Porém, o ICC, com todo esse conhecimento que eles têm, porque eles, digamos assim, junto com a Dark Fleet, eles estão ali no topo dessas informações. Então, eles também são muito poderosos, apesar de serem, de certa forma, uma criação da Dark Fleet para deixar aqui. Então, eles acabam tendo essa rivalidade entre eles, essa concorrência, mas todos trabalham juntos, né? A agenda deles é a mesma, mas cada um quer fazer de um jeito as coisas. E cada um tem a sua função ali em toda a engrenagem dos programas espaciais secretos. Então, basicamente isso. ICC, Ministério da Infraestrutura, Dark Fleet, Exército, fora daqui, Liga das Nações, colônias fora daqui, o famoso cala-boca, né? Solar Warning, a polícia aqui do nosso sistema solar, e os grupos militares de operações especiais são basicamente aqueles que cuidam das coisas aqui no planeta. A parte mais fácil deles cuidarem é aqui no planeta. Ok, aí a gente tem muitas pessoas servindo nesses programas, né? Vocês podem imaginar, são milhões de pessoas, ou bilhões, se eu não me engano. Dentre essas pessoas, em casos muito específicos e muito raros, eu diria assim,
existem dissidentes, existem pessoas que conseguiram sair dali, seja por, sei lá, sorte, eu não sei, mas às vezes você está em certo nível dentro de toda essa compartimentalização que você tem algumas estratégias de conseguir se tornar um dissidente. Ou às vezes a ocasião faz o dissidente. Se aproveita de alguma situação e a pessoa consegue fugir, né, digamos assim. E aí existem esses fugitivos, assim, alguns grupos, não é uma coisa só organizada, que tem um cara lá em cima, general, não. Tem vários grupos desses que conseguiram se tornar dissidentes e aí formam o que a gente chama de, genericamente, de aliança espacial ou, como o Core chama, de aliança SSP, que seria a aliança do Programa Espacial Secreto. Tem um negócio interessante aí, João, se me permite. Eu vejo duas situações, basicamente, para um dissidente. Mais comuns, digamos assim. Primeiro é quando a situação do signo, né, que eu falei para vocês, ele descobre que ele não é o topo, que tem coisa acima dele. E aí ele fala, haha, me enganaram, então agora eu vou contra vocês. A segunda situação é quando você está num certo nível, não tão alto, normalmente não tão alto, porque quem está no nível alto sabe que essas coisas estão acontecendo, mas você sabe que você pertence a uma organização, que você não é o topo. Isso por si só pode não te incomodar, mas quando você descobre o que outra célula faz, o que você faz contribui para outra célula que faz coisas que você não concorda. Aí você fala, eu não quero trabalhar para isso. Por exemplo, tráfico humano. Você pode trabalhar para o governo oculto. Nossa, você trabalha para o governo oculto, então você adora um deus dragão, todas essas besteiras que não tem nada a ver. A pessoa que trabalha no governo nem sabe o que está acontecendo. Mas aí ela começa a descobrir que ela contribui indiretamente com o tráfico humano. Ela fala assim, tráfico humano, eu não concordo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar agora para derrubar toda essa organização. Então, me viro contra. Então, uma, princípio de moral, né, que é essa situação que eu estou falando para vocês, e outra, não necessariamente ligada a princípios de moral, mas talvez um pouquinho de ego. Eu não sou o topo, então eu vou derrubar tudo isso. Que foi o caso do signo. O caso do signo não teve muito... também não deu muito tempo e morreu antes, mas... eu acho que não teve muito assim... Nossa, estão fazendo tráfico humano. Foi mais assim... Eu não acredito que eu fui enganado. Foi mais uma indignação. Uma indignação, então ele se voltou contra o próprio sistema. Não interessa qual é o motivo. A gente, de vez em quando, romantiza muito essa questão, principalmente quando a gente cai nessa armadilha de isso é bom ou isso é mal. Isso é bom, isso é ruim, isso é do bem ou isso é do mal. Tá, bom para quem, mal para quem. Para quem adora as frases feitas, já tem aquela famosa perguntinha, a humanidade é boa ou ruim? Então, pergunta para o boi se a gente é legal, principalmente quando a gente estiver fazendo um hambúrguer. Né? Se alguém responder que a humanidade é boa, eu tenho N exemplos de atrocidades. Se alguém responder que a humanidade é ruim, eu tenho outros N exemplos de bondade, de compaixão. Então, não tem humanidade boa ou ruim. Não tem raça boa ou ruim. Não tem alguém da aliança boa ou ruim. O que tem são agendas. Quando essa agenda se alinha com a minha, eu chamo ele de bom. Quando essa agenda não se alinha com a minha, eu chamo ele de ruim. Mas é bom ou ruim, para algo ser bom ou ruim, precisa de um juiz, né? Esse juiz sou eu. E alguém do meu lado pode falar, não, o que é bom para você é ruim para mim e vice-versa. Então é interessante, quando a gente fala assim, aliança, e a gente começa a escutar todas aquelas besteiras, me desculpa, mas vitória da luz e não sei o que, ninguém está assistindo a gente. Que luz, meu filho! Que luz! A luz entra em guerra agora, para ter vitória. Vamos pensar. Vamos pensar. Então não tem luz, sombra, esquece, são agendas. A agenda da aliança, desses dissidentes que formam essa aliança, tanto na terra como fora, nem sempre alinha com a nossa. Quando alinha, vitória da luz. Quando não alinha, são as sombras. Não é, é a agenda. Eles negociaram o Trump para não ganhar. E aí? E soltaram informação, que eu divulguei, besta, de que ia ter a reeleição. Mas divulgar de propósito, porque depois eu fiquei sabendo, né? Até o Core fez um vídeo, não sei se todo mundo lembra, que eu fiz questão, o Johnny legendou, e a gente fez questão aliás, parentes, o Johnny é quem legenda os partes. Fez questão de divulgar para vocês, dele falando, eu fui enganado e eu não divulgo mais nada dessa merda. Ele estava puto, você lembra, não? Eu achei aquilo sensacional. E compartilho da indignação dele. E ele falou, fui muito usado. E de vez em quando, sabendo que eu estava sendo usado, por quê? Porque as agendas se juntam. Quando a agenda não se junta, então quer dizer, quando convém, junta, quando convém, não junta. Essa é a realidade. A Karine falou uma coisa que é interessante. A multidimensionalidade é política, o universo é político. Né?
Quem não gosta de política vai ter que passar a gostar, porque o teu amigo hoje amanhã é seu inimigo hoje amanhã você se junta para um bem comum. Infelizmente, é assim, é esse embrulho no estômago. Essa relação de aliança com nós, conosco, né? E aí, aquela que eu tenho a ver com isso, é uma relação que embrulha o estômago. Porque de vez em quando eles ajudam a despertar e de vez em quando eles atrapalham muito o despertar. E aí, eles são bons ou ruins? Quando interessa, são bons, quando não interessa, são ruins. E nós, agindo assim, nós somos bons ou ruins? Sei, né? Estou complicando, filosofando aqui no lugar do chileno. Mas, Johnny, continua a sua explicação. Então, basicamente, a Aliança Espacial foi fundada pelos dissidentes dessas organizações que atuam no espaço, e a Aliança Terrestre são seus correspondentes no planeta Terra. Isso, eu gosto de explicar rapidamente essa diferença aqui, porque às vezes eu entendo que é complicado e se mistura muito. Aqui existe uma linha de separação, bem grossa. Não tão grossa assim, vai. A gente chama de aliança, todos esses nomes são nomes genéricos, para começar. É porque a aliança, está rotulado de aliança, está do nosso lado, é bom. A aliança é porque é o nome literal, é uma aliança de grupos que se aliaram. Só isso. Aí, geralmente, a agenda deles, como o Fábio falou, várias vezes bate com a nossa, às vezes não. E a aliança terrestre é a mesma coisa, só que a diferença, como eu falei, na aliança espacial, são os dissidentes dos programas espaciais secretos. O pessoal serviu nos programas espaciais secretos. Principalmente do Solar Warden ali para baixo, tá? Que seria o inverso. O Johnny, eu não me aguento, né? Tem uma coisa interessante para a gente entender essa divisão também, uma fundamental que o Johnny falou, são grupos. Mesmo com esse nome de aliança, aliança porque é um conjunto de grupos, e nem sempre eles concordam entre eles. Também tem um pouco disso. E esse é um outro problema, a gente fala, então aqui aliança... Não, aqui tem um problema muito sério. Então, é uma generalização, né? Básica. E a gente generaliza, isso é perigoso. Essa informação vem da aliança. Calma, vamos lá, respira. Que aliança a gente está falando, que grupo que a gente está falando. Então, quando a gente está falando dos updates que vão vir, que a gente publicou, a gente falou assim, aliança do Programa Espacial Secreto. Então, a gente está sendo específico, sem, muitas vezes, quem não estuda a coisa, coloca no mesmo balaio todo mundo aqui junto. Acho que é isso que o Johnny está tentando fazer, traçar esse... Peraí, dentro da Aliança Espacial também não tem só o do Programa Espacial Secreto, tem outros grupos, multidimensionais. E aí fica mais difícil ainda de entender, quando a gente generaliza. E a gente generaliza por duas coisas. Um, ignorância, dois, pressa. A gente quer falar logo qual é a mensagem, né? Mas a gente precisa entender um pouquinho de onde que veio isso. Até para entender a mensagem. Então, quando a gente falar dos updates nos próximos slides, eu quero que vocês entendam que esse update veio da Aliança Espacial, do Programa Espacial Secreto. Não tem nada a ver com o pessoal que combinou com o governo oculto para o Trump não ganhar. Entendeu? Então, basicamente isso, porque a Aliança TS, eles têm, assim, essa diferença, assim, de agendas a mais, dá pra gente perceber mais, porque a Aliança TS são basicamente a mesma coisa, dissidentes, só que eles não participaram, essa galera daqui da Aliança Terrestre, muitos deles nem acreditam em ET, nem sabem dessas muitas coisas, alguns deles. Outros sabem, mas não acreditam, não se importam, eu acho que... E alguns sabem. Mas aqui não é... Nem todo mundo teve essa experiência de sair para fora da Terra. Aqui na Aliança Espacial, não. Aqui todo mundo já saiu para fora da Terra, já serviu, já trabalhou anos e anos, já viu todo tipo de ET possível, inclusive extradimensionais, em alguns casos. Então, existe essa diferença. Porque... Sabe por que eu gosto de explicar isso? Porque senão fica aquela coisa que a gente vê de vez em quando. Eu mandei pro Fábio uma vez a foto. Tá o Trump assim, dando a mão pro norte da Federação Galáctica. Tipo, existem relações de seres humanos aqui da Terra com seres multidimensionais e tudo mais. Só que isso não é assim, sabe? O Trump vai lá se encontrar com o chefe da Federação Galáctica, da Intergaláctica, não sei do que. Não é assim. Não é tão banalizado dessa forma. Aí vira muito aquela coisa da Vitória da Luz e das seitas da Nova Era, né? Então tá, a Aliança Terrestre é a galera que fica mais aqui na Terra, que geralmente fica mais infiltrado ali entre o governo oculto e tudo mais, competindo com ele. Exatamente isso. Só chama os chapéus brancos, né? Em contrapartida aos chapéus pretos. Sim.
quando o pessoal fala de White Hat, geralmente está nessa questão de aliança terrestre. Tem uma coisa também, antes que alguém pergunte, já me adianta. E os ETs estão aonde? Aqueles arcturianos bonzinhos que adoram ajudar a gente. Qualquer raça multidimensional que queira apoiar qualquer lado do despertar ou contra o despertar da Terra, eles também sabem usar a política. Eles vão apoiar ou não apoiar as agendas que lhes são convenientes naquele momento. Ponto final. Então não tem, essa raça apoia essa aliança. Aí eu pergunto para vocês, essa raça apoia essa aliança? Tá bom. A humanidade apoia quem? A gente não consegue definir nem quem somos dentro de um país, quanto mais como uma raça. As outras raças são iguais. Eu, inclusive, eu fiz um vídeo falando, inclusive, de arcturiano. A arcturiano é bonzinho. Tá, então todos são. Não tem um que tenha pá virada. A humanidade é boa ou ruim, mais uma vez? Então, quando essas alianças espaciais, extraterrestres, ou federações, tudo mais, daqui a pouco a gente vai tocar em algum assunto de federação ou não, a federação apoia quem? Ela apoia quem tiver a fim de executar o plano naquele momento. Amanhã a gente pode não ser mais amigo, e o meu inimigo amanhã pode ser o meu amigo durante um certo tempo. Porque é um interesse maior. Não tem essa coisa de, você é meu amigo, agora eu não sou mais, eu vou ficar de mal. Não tem esse sentimento. A relação é racional. Você também quer pegar ele? Então vamos. Depois a gente se pega, tá tudo certo. Mas primeiro vamos bater nele? Não tem problema. Batemos? Tá bom, agora a gente vai. Agora a gente vai brigar. A relação política, a relação racional. Então, quem essas federações, ETs, não sei o que apoiam? Eles apoiam como eles podem, também aí tem uma outra conversa de como isso funciona, mas de acordo com os interesses desse lado ou do outro lado. Tá? É basicamente só uma última observação que eu queria fazer para vocês. Pô, mas então é a Dark Fleet que é o malvado, não é? Não, é a Federação Draco, que tá acima deles. Não, é o grupo de ódio. Pessoal, aí entra num assunto que o Fábio está começando a trazer bastante agora. Tudo essa galera aqui é tudo manipulado. Obviamente, a gente tem responsabilidade pelo que a gente faz, né? Muitas vezes a gente é enganado e se deixa enganar. Só que toda essa galera aqui, ó, é uma escadinha de enganação. Obviamente, fica muito mais fácil para quem está nesses níveis aí mais acima, que tem menos supervisão, menos leis, digamos assim, fica mais fácil para eles soltarem o lado deles ali, né, que não se importa com consequências. Mas, se você for analisar isso, não só da maneira da fiscalidade aqui, né, quadradinha, organizadinha, militarizada aqui que a gente está fazendo, se você for extrapolar isso, aí vocês que têm estudam nessa questão da espiritualidade, do caminho do despertar, da educação consciencial, etc., vocês vão conseguir entender isso, que tudo isso são pessoas, são seres, são consciências, cada um tem a sua soberania, mesmo que não saiba disso, ou não conscientemente. Então, eles é uma mistura de escolhas e manipulação, em todos esses níveis, até lá no Deus Iá, se bobear. Então, lembra que eu falei no começo, isso aqui não é o objetivo principal do conhecimento que vocês têm que buscar. Puta, agora eu vou procurar saber tudo isso daí, porque aí eu entendi tudo. Não. Isso aqui, como eu falei, é só o contexto da situação. É só o plano de fundo, para você entender como é que as coisas estão mais ou menos organizadas. E aí, o que vai mudar isso no seu caminho? Nada. Você vai seguir no caminho do despertar, do mesmo jeito. Vai continuar o trabalho interno. Vai continuar a sua educação consciencial e tudo mais. Tá? Então, tudo aqui é uma gigantesca manipulação e que vai descendo em cascata para chegar aqui na gente. Agora, se a gente conhecer tudo isso, como eu falei no começo, a gente consegue criar estratégias ou enxergar estratégias melhores de conseguir driblar tudo isso. Porque tudo isso tem um efeito aqui na gente, que a gente está na baixa da cadeia alimentar. Então, a gente, pelo menos entendendo mais ou menos, tendo uma mínima noção da coisa, a gente já consegue, já ficar mais esperto, já, opa, isso aqui tá me parecendo estranho, aquilo ali também já, pô. A gente consegue driblar mais a Matrix, como eu falo. Aí eu tava falando do Core, aqui eu vou passar meio rápido. O Core, ele, desde antes que ele serviu os programas espaciais secretos, ele serviu por mais de 20 anos, digamos assim, resumidamente, e antes dele servir os programas secretos espaciais, né? Durante o tempo que ele serviu e até hoje em dia, depois que ele serviu, ele sempre teve contato com extraterrestres, assim como todo mundo dos programas espaciais secretos. Só que o Core, ele tem ali no caminho dele algumas particularidades que vocês já conhecem, mas ele sempre teve em contato com alguns seres
mais específicos, assim, que aí é daí desses contatos que ele conta, as experiências dele, as coisas, como ele fica sabendo e tudo mais. Além, isso aqui são todos extraterrestres, tá? Fora isso daqui, aí tem os contatos da Aliança Espacial, alguns contatos da Aliança Terrena, etc, né? Agora, os extraterrestres, e intraterrenos, e intradimensionais, que o Corey tem contatos, esses aqui são os principais, digamos assim. Eu só listei ele para vocês, que também não é importante a gente saber. Ah, então os Zulus são do bem. Né? Aí a gente vai para o outro lado da coisa. Não é interessante saber, mas eu só listei para vocês para que vocês entendam o que a gente vai falar nos updates, que esses personagens vão aparecer ali na história. Tá? Então, os maias são... falar que eles são baixinhos assim. São os ETs baixinhos assim, geralmente a fisionomia mais comum deles. Muito parecido com os Umpalupas, aliás, a Corey já escreveu. Assim, a referência que a gente tem, né? E que, por que são, a gente chama de maias, né? Também é uma referência porque eles já tiveram colônia aqui na Terra, são de outro lugar. Mas já tiveram colônia aqui na Terra deles, no momento que eles estavam tendo dificuldades no planeta deles, deixaram o pessoal aqui, depois que resolveu lá, eles buscaram de volta, o pessoal voltou para lá. Isso foi lá, né? Os maias e tudo mais. Hatier. Esse aí é o Ra, que muitos de vocês já conhecem, tá? Também faz parte do mesmo grupo de consciências do Ra, da lei do Uno, mas esse Ra é um ser individual. O Ra da lei do Uno é a consciência coletiva inteira deles falando. Tá? Aqui o Ra é uma consciência individual, digamos assim. Só que extradimensional, né? Essa consciência coletiva dos aviários azuis, né? Que é a consciência coletiva lá da lei do Uno e tudo mais. O Hatier é um dos aviários azuis, que é o grupo deles. E aí que esse grupo dos aviários azuis também é um de 5 grupos que fazem parte do que a gente chama de Aliança das Esferas. Então, vai lá, Aliança Terrestre, os seres humanos aqui do governo oculto, dissidentes, infiltrados e tudo mais. Aliança Espacial, os dissidentes dos programas espaciais secretos. Seres humanos como nós, mas que têm contato com extraterrestres, mas já serviram os programas secretos. Aqui, a Aliança das Esferas, aqui já é um negócio, tem nada a ver com as alianças espacial e terrena. Tem um certo a ver porque eles têm contato com a Aliança Espacial, mas assim, o enviado, o Hatier, vai lá e fala e volta. Mas não tem, assim, sabe, a Aliança Espacial e a Aliança das Esferas é tudo a mesma coisa, não. Aqui sim é uma galera mais tridimensional. Aí a gente vai para Carrie, também é uma sacerdotisa do povo Anshar, né? Como eles se denominam, que também tem contato com o Corey, que é o pessoal, esse pessoal Anshar é humano, tá? Digamos assim, humanos do futuro, para a gente não entrar em muitos detalhes, que aí a gente entra já em questão de guerra temporal, entendeu? Aí já vai entrando em outras searas muito mais complicadas de explicar. Não, mas tem um vídeo bom aí, de dezembro de 2019 no canal, que é Guerra Multidimensional, se não me engano, esse o título. Guerra temporal. É temporal? É temporal, isso. Lembrei a data, não lembrei, não dá para acertar os dois, né? Quem já assistiu, reassiste depois desse final de semana. Você falou, vem visita. Quem não viu, vê, porque baixou um negócio lá, eu passei 1 hora explicando toda essa questão de linha do tempo, guerra temporal e tudo mais. Para dar uma resumida e uma confundida, porque eu adoro dar uma confundida, os Anshar, eles dizem que são nós, humanos, de milhões de anos no futuro, que voltaram para garantir que a sua linha de tempo aconteça. Dorme com essa. Voltaram para garantir que a linha do tempo aconteça. Voltaram milhões de anos. Por quê? Uma guerra temporal com a Federação Draco. Manipulando a linha temporal. Por quê? Não tem passado e futuro. É tudo ao mesmo tempo agora. Tudo está acontecendo agora. O futuro muda o passado, não só o passado muda o futuro. Porque não tem futuro passado. Tudo é presente. Presente contínuo. Confundiu? É isso mesmo. Então, os Anshar somos nós, milhões de anos à frente, que voltaram. E agora, aqui, 2020, 2021, 2022, estão falando com a gente. Já estão falando há um tempo, mas enfim. Começaram a falar com a parte de 2017, não lembro direito, e contatam também outras pessoas, não só desse lado, mas do outro lado, 4D, 5D, 6D, enfim. Eles contam que eles já contataram a humanidade outras vezes também, antigamente, mas sempre se passando por outros. Sim, não falando quem são. Não falando quem são. Igual o Ra, também é interessante. O Ra também, 3 vezes, né, que ele tentou passar essa informação que ele está passando para a humanidade, sempre deu merda. Sempre virou culto, virou religião, a informação foi só para a elite. Nunca deu certo. Eles estão mais uma vez tentando. 3 vezes só no Egito.
E que não é o Deus Ra. Não é aquele Ra, não é o Ra, isso é outra conversa, tá? Ra deve ser tipo o José do Egito, entendeu? Todo mundo chama Ra. Não? É isso. Tem uma coisa interessante aqui, ele falou dos mais, aproveitando falando dos Zulus. Esses dois, aliás, mais ou menos, mas esses dois aqui são nomes que o Corey deu, porque na hora que olha para eles, parece Maia, tipo um apelido, colocar apelido na escola. Na minha época podia, hoje não pode mais. Você olha e fala assim, parece um Maia, entendeu? E ele, quando ele viu, sei lá, parece um Zulu, que tem a pele negra, bem negra mesmo, forte, alto, Zulu, pronto, pegou, entendeu? É como se fosse um apelido. Carrie é o nome dela mesmo, pelo menos é o que ela fala. E eu queria comentar brevemente essa questão de aviários azuis, ou reptilianos, ou insectoides, essa coisa. Por que a gente chama reptiliano de reptiliano, aviário de aviário? O negócio chama pareidolia. O nosso cérebro, quando olha para alguma coisa, tem que fazer a relação com algo que a gente já conhece. Por isso que as pessoas veem Virgem Maria na toalha. Não tem Virgem Maria nenhuma ali, cachorrinho no céu, não tem nada disso. O nosso cérebro é que fala, eu não conheço isso. Então, com o que isso se parece? Parece com o cachorrinho. Então, olha o cachorrinho bonitinho, você achou porra nenhuma. Então, quando a gente olha para esse ser, a gente não tem referência. Parece um pássaro, aviário. É meio azul, aviário azul, pronto. Olha para o reptiliano, parece um lagarto, reptiliano. Não é. É a gente que coloca essa referência. Só para deixar isso claro, tá? Senão parece que o universo é a fauna terrestre, né? Não é. É o que a gente conhece. A gente coloca referência nesse ser. E está tudo certo. Não tem problema fazer isso. Fica mais fácil a compreensão, né? Quando eu falo reptiliano, você já imagina alguma coisa. Então facilita, mas a gente tem que deixar muito claro que não é a galinha pintadinha que aparece no Corey. Não é. É algo parecido. Eu falo isso porque ele mesmo brinca, né? Inclusive, ele está lançando uma empresa que chama... como é que eu traduzo isso aí? É o culto da galinha azul. Sensacional. E você vê o logo, é uma galinha mesmo fazendo... É de chorar de dar risada. Então ele mesmo brinca com isso e acha isso muito divertido. Mas por quê? Não é uma galinha, gente. É pareidolia, mais uma vez. Tem que deixar isso claro, tá? Porque senão, pelo menos, sim, eu acho importante. Falta falar de quem aí, Johnny? Mika? O Mika, para resumir, é um representante da mesma questão dos maias ali, né? Os Olmecas também tiveram ali a sua colônia aqui na Terra, em momentos de dificuldade, depois vieram e voltaram para lá. A única diferença aqui, que a gente chama de Olmecas, né, referência, é que eles, até hoje, a referência de tempo é meio esquisita, né? Mas até hoje, digamos assim, eles vivem, são, a princípio, do sistema solar mais próximo do nosso aqui, que seria... Já Alfa Centauri. Alfa Centauri, isso. Então, esse Mika é o representante, o embaixador desse povo, e que também tem contato com o Corey, geralmente ele. E os Zulus é um pessoal aí também de outro sistema solar, aqui dentro do nosso bairro galáctico também, que também tem contato com o Corey, que seria o que ele mais tem contato com o que chama M, e que vocês vão ver depois nas atualizações, entre outros diversos, e isso aqui são os principais, só para a gente entender as atualizações. Está perguntando se os Zulus, por causa do pessoal online, né? Se os Zulus são aqueles que conseguem se opor a IA e tudo mais. Não é bem assim, tá? Quando a gente fala de IA, o buraco assim é extremamente mais embaixo, porque não tem ninguém que consiga enfrentar a IA de cara a cara no nosso universo local. Tá todo mundo meio desesperado para descobrir como faz para resolver esse pepino. Mas o que eles conseguem fazer com a inteligência deles, onde eles alcançaram o nível de consciência que eles atingiram, é neutralizar a ação da IA. É o máximo que consegue ser feito. Tá? Que é mais ou menos o que eles estão tentando, e a gente vai ver alguns updates, passar para a gente e falar, olha, vamos por esse caminho aqui, porque para mim deu certo. Tá? Eles conseguem até certo nível também, né? A gente entra naquela do universo local inteiro e tudo mais. Então, vamos falar de universo local? Então tá bom, vocês estão me provocando, eu vou falar, né? Todo mundo dormiu bem na última noite? Meia-noite é hoje ainda? Podemos seguir? Vocês estão vendo um monte de seres, a gente vai ver um monte de seres aqui, de tudo quanto é agenda. Eles falam assim, mas, ué, para despertar não tem que ser bonzinho? Não. Não. Lembra lá no DG2, para quem fez o DG2, que a gente fala de código crístico e tudo mais, sem conexão com a fonte. A diferença de quem resolve entrar num caminho ou de outro
é aquele teto que a gente fala. Isso é DG3, tá? Semana que vem vocês vão ver isso de novo. Mais detalhado, quem tiver lá comigo. Mas, a diferença entre quem escolhe um caminho que a lei do Uno chama de serviço a si ou serviço a outros, que eu acho que é uma excelente definição, não bem e mal. As minhas decisões são baseadas no quê? Em mim ou no coletivo? Veja, isso não é bem ou mal. Olha que interessante. É como eu baseio as minhas decisões. Dentro desses dois conceitos, os dois podem despertar. Consciencialmente. A diferença é que, quando chega numa barreira consciencial do nosso universo local de 7D, lembra lá no DG1, para quem fez, nas aulinhas 2.0, que mostra a teclinha do piano? Uma oitava, lembra aulas de música com o Fábio, do adoro, então. Que eu faço aquelas teclinhas do piano com os níveis conscienciais. E falo, a partir daqui é um outro universo. A gente ainda usa algumas referências do Val Melquisedeque e tudo mais, né? A diferença do serviço a si e serviço a outros é quem faz o serviço a outros, ou seja, atua na coletividade, não tem essa barreira consciencial no nosso universo local. Ele chega no 7 dele e passa a oitava. Ele gradua para a oitava. E começa um novo ciclo. E quem está em serviço assim, para na 7. Para no universo local. Mas ele chega até a 7D consciencial. Nós estamos em 3, tá? Só para ter uma ideia. Então esse pessoal aqui que está aprontando, pode evoluir consciencialmente, pode ter consciência muito mais avançada que a nossa. Mas o caminho que nós escolhemos no despertar é o serviço a outros. Mas está cheio de gente aí escolhendo o serviço assim. Curiosidade, serviço assim não é tão fácil assim não, viu? Aliás, nem o serviço a outros. Mas olha que interessante. A lei do Uno diz que para você graduar, ou seja, ir da terceira à quarta dimensão no nosso caso, consciencial, tanto serviço a si ou serviço a outros, a gente precisa atingir um percentual. Esse percentual para o serviço a outros é 50%. Ou seja, mais de 50% do nosso tempo, nós temos que tomar decisões de serviço a outros. Parece fácil? Começa a revisar aí a vida. Se a gente tem uns 20%. Realmente serviço a outros. Realmente colocar o coletivo na frente do individual. Aí a gente gradua para o 4. Mais de 50%, ele está pedindo muito. Mais de 50%. Então, 50,1 a gente vai para o 4D. E o pessoal de serviço a si? Eu tenho que tomar decisões completamente voltadas ao meu interesse 95% das vezes. Vocês acham que isso é fácil? Spoiler, nem Hitler conseguiu. Mas tem outros personagens que conseguiram, outros que conseguem. Mas 95% do tempo eu estou importando comigo e o resto que se der. Então toda essa galerinha que a gente está falando aqui, independente de nível consciencial. Quero que vocês tenham isso claro. Ah, para despertar eu preciso ser bonzinho. Não. Serviço a outros é uma escolha. Porque a gente sabe que isso é um fluxo universal, tanto que não tem barreira. Código crítico. Lembra o código crítico do DG2? É isso. Desmistificando mais uma vez. Lá a gente fica falando, conexão com a fonte e tudo mais. Daí, quando a conversa fica mais grossa, a gente vai explicando do que se trata. Tá? Então agora a gente passa para os updates, né, o Johnny? Isso. Então, aí o que acontece? Teve uma série... essas informações que a gente passou aqui até agora foram informações que a gente teve até de 2015 a 2018, dessas fontes que eu falei, dos informantes, né? E também das nossas próprias experiências. Agora, a partir de 2018, no final de 2018, o Core, a rede do Core, como a gente disse, né? Teve algumas reuniões, e aí ele já não estava mais naquele programa que ele fazia, né? Eles conversavam bastante ali, ele e o David Wilcock. Então eles saíram daquele programa, aí a partir daquilo ali, ele continuou tendo os contatos, as reuniões, continuou acontecendo as coisas. E aí ele disponibilizava essas informações ali resumidamente, das atualizações, né, por isso que a gente chama atualizações. E então foram uma série de reuniões que houve a partir de 2018 até agora. E continuam tendo, né? A primeira delas foi lá em novembro de 2018, foi basicamente um encontro de um senhor que se dizia ex-participante da Dark Fleet, lembra que a gente conversou lá? Então, ele era um médico cirurgião naquele programa. E aí ele tinha um nível bem alto, por isso estava aposentado na Terra. Segundo as informações,
do relato, né? Às vezes pode não ter sido aqui, nem ser aqui que eles se encontraram e tudo mais. Então, as informações que a gente tem é essa. Então, esse Bones, ele era um ex-médico cirurgião da Darkfleet, e aí ele buscou o Core para levar algumas informações para ele, porque estava querendo ajudar ali a questão da aliança espacial e tudo mais, se aliar a eles. E ele tinha informações valiosas, porque ele tinha, segundo eles, a tecnologia que eles usam é diferente, mas comparando com o que a gente usa, dois HDs, dois pendrives, com todas as informações, ou pelo menos 95% das informações de agentes da Darkfleet, das missões que eles faziam, quem eram eles, onde eles estavam. Uma outra coisa que faltou falar da Darkfleet é que eu falei que eles atuam junto, com a Federação Draco, fora daqui, em outros lugares, mas eles também ficam infiltrados ali nos outros programas, principalmente no ICC, lá no conglomerado corporativo e planetário. Esses agentes da Darkfleet ficavam ali infiltrados para tomar a rédea da situação, para responder lá para a Federação Draco. E lembra que eu falei também que o Darkfleet e o ICC, eles têm aquela competitividade ali, né? Um quer fazer de um jeito, outro quer fazer do outro. Então, esse Bones que serviu lá tinha bastante informação sobre a Darkfleet e queria passar para o Core, mas na verdade passar para a Aliança Espacial, né? Então, eles se encontraram. O Core teve alguns meses para validar que ele realmente fazia parte daquele programa antes, que aquelas informações realmente eram da Darkfleet, que não é o nome verdadeiro do programa. Inclusive, o Bones sabia o nome verdadeiro do programa, desse programa da Darkfleet, né, da Frota Escura. Ele sabia o nome real e tudo mais, então ele teve que ter esse contato durante alguns meses com o Core para ser validado do que fosse possível. Então, ele foi validado até onde foi possível e aí o Core arrumou uma reunião do Bones, ex-agente da Darkfleet, do cirurgião, com o Sigmund, que a gente já mencionou aqui. E esse Sigmund, ele era lá daquele primeiro nível que eu contei para vocês, ele era um ex-oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, só que altíssima patente, por isso estava envolvido nos programas secretos, porém do primeiro nível ali. E aí ele se achava o topo e tudo mais, aí ele acabou descobrindo pelos relatos do Core, ele foi investigar por conta própria e realmente acabou cutucando ali informações que deixou ele indignado, porque ele achou que estava no topo e não estava. E aí ele decide ali se juntar à Aliança Espacial, mas é como eu falo, né, ele sempre estava ranzinhos ali. Aí, ele via os aviários, às vezes não acreditava que era real, achava, falava, não, isso aí é tudo, vocês estão malucos. Então ele estava junto, mas não, 100% assim. Como todos os outros são. Todos eles têm diferença entre eles. Então, esse Sigmund era o ex-oficial de alta patente da Força Aérea, que era do nível baixo do Programa Espacial Secreto e que se indignou, depois de descobrir, entrou para a Aliança Espacial. O Bones, o ex-médico cirurgião da Darkfleet. O Core arrumou a reunião dos dois, e aí o Sigmund também teve todo aquele processo ali de validar ele, se identificou muito com o Bones, né? A carreira deles é muito parecida, e aí levou o Sigmund, né, se reunir com o Core e com a Aliança Espacial, para o Sigmund apresentar para a Aliança Espacial, os outros ali, cabeças ali dos outros grupos, né, da Aliança Espacial, será uma reuniãozinha ali para o Sigmund passar para eles, e o Core também, e o Gonzalez, que eu não expliquei ainda, mas já vou explicar. Então estava todo mundo ali da Aliança Espacial reunido para repassar, fazer um briefing que a gente está falando aqui, mas só sobre as informações da Darkfleet que foram pegas pelo Bones. Gonzalez, quem é Gonzalez? Gonzalez era um cara que participava da Aliança Espacial antes do Core já. Ele já estava lá. Ele também tinha contato com os Maias, com os Anchar e tudo mais. Quando o Core quando a Aliança Espacial começou a ter contato com a Aliança das Férias, outros seres mais assim, né, multidimensionais, a Aliança Espacial queria que o Gonzalez, que já estava lá na Aliança Espacial, fosse o mediador, né? A voz ali ia conversar com eles, fosse o representante deles. Só que eles não quiseram, eles já sabiam, já tinham preparado o Core a vida toda, e aí entra, né, questões de outras vidas também, e da própria verticalidade dele. Então eles escolheram o Core a dedo, já estava planejado. Mas aí eles queriam colocar o Gonzalez e tudo mais, mas aí deu tudo certo. Os caras ficaram meio receosos com isso, mas acabaram... o Core acabou sendo esse mediador aí, mas sempre estando junto com o Gonzalez para estar supervisionando ele, mas eles acabaram desenvolvendo uma grande amizade até hoje. Então, Gonzalez e Core são os colegas ali da Aliança Espacial que sempre estiveram lá. Então, a Aliança Espacial fez essa reunião, repassaram o brief das informações da Darkfleet,
E o Core foi informado nessa reunião que aquelas informações todas seriam publicadas, né, como uma das estratégias de full disclosure, a gente chama, por isso que a minha página chama Full Disclosure Brasil, que é a questão da revelação total, né, que a gente chama dessas informações, para que isso passe a ser conhecido de maneira comum para todo mundo. Tem um negócio aí, Júnior, aproveitando que ele falou em revelação total, e a gente está falando de aliança, não sei o que e tudo mais. E aí, as alianças são a favor ou contra a revelação total? Começa a pensar. Quem são essas figuras da aliança? Dissidentes de programas espaciais, ou enfim, certo? Ou seja, pessoas que trabalhavam a favor desse sistema. O que acontece quando há revelação total? Esse pessoal cometeu um crime, né? Vão ser julgados, né? E aí, quem está afim de se voluntariar para ser julgado, para cadeia, ou executado, enfim. Qual que é a pena? Vocês estão entendendo que há muito mais por trás politicamente dessa questão da revelação e questão de aliança do que a gente pode imaginar? Imagina, por exemplo, o Sigmund. Tá bom, ele morreu, podemos falar dele, né? O Sigmund que sempre trabalhou, a vida inteira, por um governo oculto, por um programa espacial secreto, contra o despertar da humanidade. Aí ele fala assim, não, peraí, agora tem essa informação da frota escura que veio do médico, do Bonds. Vamos divulgar isso aí. Tá bom, ele não é da frota escura, ele pode divulgar informações da frota escura. E se fossem informações do nível 1, a qual ele fazia parte? Será que ele estaria tão disposto assim a divulgar? Mostrando os poderes dele mesmo? Que ele contribuiu? Né? Essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês. Para quando amanhã sair aliança, não sei o quê, revelação, tal, para a gente pensar, quem está interessado, na verdade? Quem não tem o rabo preso? Ou quem tem o rabo preso? Tá? Então essas informações seriam divulgadas publicamente através do Core, vulgo bucha de canhão, né? Porque quem pega uma coisa dessa aí e joga, né? Só quem joga sabe o que acontece dele. Então, essa foi a primeira reunião, lá em final de 2018, e aí a gente não ficou sabendo mais nada. Fevereiro de 2019, quer dizer, isso é quando saiu a informação. A reunião pode ter acontecido em qualquer momento, ali, 2018, 2019, tá? Você não vai saber exatamente quando foi. Mas a informação veio em fevereiro de 2019 que o Sigmund ele se reuniu novamente com a Aliança Espacial. O Corém não foi dessa vez. E eles estavam ali trabalhando nessas informações, trabalhando em cima daquilo, porque era muita informação. Tá? Imagina você ter dados, documentos, listas, e um monte de coisas, manuais enfim, tudo sobre um programa desse tamanho, né? Então, era muita informação. Então, eles estavam ali tratando aqueles dados, organizando, tentando, né, encaixar as coisas. Inclusive, organizando para, supostamente, poder divulgar depois. Mas, nessa segunda reunião, inclusive a primeira e essa aqui, as duas foram na Lua, né? Que a gente chama de Comando Lunar de Operações, que é aquela base lá na Lua que eu falei que eles construíram primeiro, depois foram para os outros lugares, tá? Por que a Aliança Espacial está se reunindo na Lua, sendo que a Lua é da oposição? A Lua ali, ela supostamente serve como um local de diplomacia ali neutro, tá? Por isso que antes, hoje em dia mais não, mas antes, a Aliança Espacial ia lá, tinha o seu lugarzinho lá no cantinho, os outros programas iam lá, tá? Porque ali também envolve questões de outros extraterrestres, de outras histórias aí da humanidade, que eles também não são os manda-chuvas ali não. Mas, acordos, né? Eles têm a base deles lá. Então, essa reunião que foi lá na Lua, digamos assim, e só que o pessoal da Darkfleet já tinha implantado, tipo a gente tá aqui, tem o forro aqui. Ali em cima do forro já tinha um dispositivo, que a gente chama de bomba, mas não é uma bomba. A gente chama de bomba porque explodiu, mas é um dispositivo tecnológico que ele assim, afeta matéria orgânica, né? Só que tecnologia não. Então pode ter sido diversas coisas, uma mistura de explosão com gás, com vírus, sei lá. Pode ter sido de qualquer forma, tá? É só um dispositivo. E aí, esse dispositivo foi acionado e as lideranças da reunião da Aliança Espacial, que estavam ali naquele momento, né, faleceram, foram para outra. E, inclusive, o Sigmund, que estava ali, repassando ali, tratando os dados junto com eles.
Então, isso daí fez com que restassem poucas, assim, mas menos lideranças na Aliança Espacial, que já estava começando a se organizar mais, agora tem uma queda grande ali dos cabeças, né? Ou pelo menos ali do segundo escalão. E então isso aí deu uma enfraquecida bem forte na Aliança Espacial. Só que o Sigmund, ele, obviamente, né? Ele já tinha salvo as informações de outros lugares, já tinha um backup, digamos assim. Então eles continuam, apesar das mortes ali, felizes, as informações foram salvas e eles continuaram tendo acesso a essas informações. É como eu disse, o Corey não estava nessa reunião, mas depois ele foi brifado sobre isso. Aí em agosto de 2020, isso aí já no outro ano, né? 2018, 2019, agora 2020. Teve uma nova reunião da Aliança Espacial, a data em que isso veio, né, a informação, que depois daquela explosão, daquela morte dos caras de alta patente ali da Aliança Espacial, eles se reuniram, né, fizeram uma reunião para tratar de novos planos, de definir novas diretrizes ali, o que eles iam fazer, agora que, né, perderam vários ali cabeças. Eles estavam ali se organizando, e eles estavam meio com um medinho ali do que tinha acontecido com eles, eles foram pegos desprevenidos, né? E aí, por conta de ter menos lideranças, aí essas células, né, que eu coloquei ali, mas esses pequenos grupos que formam a Aliança Espacial, eles começaram a não estar mais tão organizados quanto antes. Eles começaram a meio que, cada um, putz, eu acho que é assim que a gente tem que fazer, tem que ir lá atacar as bases dos caras mesmo, Star Trek, Star Wars, vamos embora. Já outra galera, não é assim, calma, a gente tem que ir estratégia e tudo mais. E aí algumas células da Aliança Espacial decidem atacar algumas bases da ICC, tem sucesso. Outras dessas que atacaram não tiveram tão sucesso, então acabaram sendo mortos ou capturados. E outras foram aí, se espalharam por diversos lugares que eles combinaram lá para ficar meio escondido e, né, seguir com as novas diretrizes. É interessante trazer isso para a nossa realidade, do que a gente escutava nessa época, um pouco antes. Imagina, essa informação veio em agosto de 2020, mas aconteceu muito antes. Então, se vocês lembrarem de 2019, tem até vídeo no meu canal falando de ataques da aliança estratégicos no planeta, de oposição. Eu não sei se todo mundo está lembrado das bombas que foram enviadas para a casa de alguns políticos e figuras na Terra, outras coisas que aconteceram. Tudo isso é reflexo de tudo isso que estava acontecendo em 2019 e aconteceu até o começo de 2020. Então, isso que o Johnny está falando, essas células da Aliança Espacial tomaram decisões por conta própria, vários grupos. E alguns desses grupos, se aliaram com a Aliança Terrestre para fazer a coisa, executou trazendo isso para o planeta, tá? Para fazer algumas coisas aqui na Terra. Então, se vocês lembrarem de 2018, mas principalmente em 2019, segundo semestre de 2019, o tanto de coisa que aconteceu em termos de, inclusive de informação que chegava para a gente, falando assim, agora vai. Todo mundo vai ser processado, todo mundo vai ser preso. Vocês devem lembrar disso. Isso é o quê? Consequência dessa desorganização que a Aliança Espacial sofreu, que a Aliança Terrestre começou a receber contatos, esses diversos grupos terrestres começaram a receber contato desses diversos grupos de Aliança Espacial, passando essas informações que interessavam a eles, e que eles começaram a executar quase como uma militância, né? Como é que eu falo isso? Enfim, com grupos independentes, tá? E com objetivos independentes também. Ou seja, esse golpe que eles sofreram, desse ataque terrorista que aconteceu e acabou matando a sua liderança, foi um golpe quase que irrecuperável. Eu diria que não foi nem aqui que eles se recuperaram. Né? Se recuperaram até hoje, para falar a verdade. Sobrou se reunião. O que sobrou faz essa reunião que dura meses, ou seja, para tentar chegar num consenso, para ver o que está acontecendo. Porque mataram todos os gerentes, né? Ou a maioria, pelo menos, que estava ali presente. Então, toda aquela bagunça que a gente escutou em 2019, até o começo de 2020, é resultado disso aqui. Agora, tem uma coisa muito importante aqui que vai servir de base para o que a gente vai discutir daqui para frente, que é esse aqui, né, John? Os dados compilados para serem passados, ou seja, aqueles dados que o Bones passou para o Sigmund. O Sigmund, felizmente, fez cópia dos dados, e isso acabou se perdendo na reunião, todo mundo perdeu a vida. O pessoal da Frota Escura conseguiu pegar esses dados, só que não contavam com essa cópia que foi feita. Então, isso aqui é importante, os dados compilados para serem passados. Não é, Sr. Johnny? Exatamente. Bom, aí mais uma reunião em 2021, daí, né, no caso, as informações vieram em maio de 2021 dessa reunião, que
O Corey Gonzalez, o amigo do Corey, que já fazia parte da Aliança Espacial, tá? Eles se reuniram com a Aliança Espacial de novo, né, com os caras lá, só que numa das naves dos mares. Não mais na Lua, porque eles já não tinham mais acesso à Lua. O que a Aliança Espacial fez? Pelo menos os grupos que estão mais ali alinhados com o Corey, né? Eles pegaram e decidiram pegar aquelas informações da Dark Fleet e antes de querer divulgar para a população da Terra, em outras colônias, em outros lugares, eles disseminaram essas informações entre os programas para que eles se degladiassem, entendeu? E daí a gente volta naquela coisa que o ICC e a Dark Fleet tem aquela rinha um com o outro, né? Apesar da cumplicidade. E aí, então, eles disseminam essas informações para os outros programas, principalmente para o ICC, que a Dark Fleet e o ICC são os mais fortes, digamos assim. E aí, o que acontece? Os líderes do ICC, que sempre ajudaram o esquema ali da Dark Fleet também, mesmo estando em concorrência, eles sempre atuavam ali em conjunto, né, às escondidas. Só que o ICC ficava ali administrando as coisas e a Dark Fleet lá fazendo o trabalho sujo, digamos assim, né, mais mão na massa. E o ICC só que fingindo que estava sendo comandado pela Dark Fleet, mas pelas costas, né, ali tomando conta da situação. Tudo, ali é um pior que o outro. Para ver quem que é o mais, né, FD, né? Então, aí o que acontece? O ICC, ele usa essa situação e fala, os caras acabaram com a Dark Fleet. Só que, se a Dark Fleet se ferrar, a gente também vai se ferrar, porque, né? Tem rabo preso. Tem rabo preso com todo mundo. Aí tem que comentar de novo, John. Então, ele nunca mais fez apresentação comigo. Vocês precisam entender o que está acontecendo aqui antes da gente continuar. Vocês estão entendendo qual é a importância da informação que vem da Dark Fleet, dessa informação que o Bones deu? É a informação de toda a operação da Frota Escura. Ninguém tem. Lembra a informação compartimentalizada? Os outros programas não sabiam direito o que a Frota Escura fazia. E a partir do momento que eu sei o que eles fazem, aí tem coisa boa ou ruim, na minha visão. Mas, no caso do ICC, como eles tinham essa rixa que o Johnny está falando, eu pego os podres e falo, olha aqui o que eles fazem, e passa para todos os programas, precisamos caçar esses caras, vamos atrás deles, quer dizer, politicagem pura, certo? E aí que tem um ponto sensacional, um gancho fantástico para a nossa vida. O ICC decreta lockdown do sistema solar. Olha quando essa informação veio para a gente. Quando que isso aconteceu? Meses antes. Tem alguma coincidência? Olha como está alinhadinho o que acontece na Terra, de tudo que vem acontecendo e o que está acontecendo no sistema solar. Não é coincidência. Não é coincidência. O lockdown que a gente vive na Terra, enfim, né? É um lockdown do sistema solar. Por que eles fazem isso? A Frota Escura está tentando escapar. E todo mundo tem agente duplo. Todo mundo tem agente duplo trabalhando tudo para espionagem. E a Frota Escura também tem agente duplo. O ICC fala assim, então lockdown, ninguém entra, ninguém sai, eu quero descobrir todos os agentes duplos que tem em todos os programas. Para a gente correr atrás. É isso, Nádia? E da Aliança também. Da Aliança também, e aí o bicho começa a pegar. Vou deixar o Johnny. Eu não coloquei aqui, mas a partir desse momento eles começaram a caçar tanto a gente da Dark Fleet, que estavam infiltrados dentro do ICC, né? E também agentes da Aliança Espacial que estavam infiltrados ali, porque na reunião anterior eles tiveram informação de que haviam muitas pessoas descontentes com toda essa situação e que queriam se juntar à Aliança Espacial, só que não dava. Só que eles falaram, a gente pode atuar passando informação, trazendo informação para vocês e tudo mais. Então eles atuavam de dentro. A partir desse momento aqui, todos esses caras infiltrados, tanto da Aliança Espacial quanto da Dark Fleet, todo mundo começou a ser caçado pelo ICC, né? A galera que... Eu falei que o ICC é o Ministério da Infraestrutura, que eles constroem as bases, as colônias e tudo mais, né? Fazem a mesma coisa e as tecnologias também. Só que isso aí é a divisão executiva, digamos assim, aqueles caras que põem a mão na massa, os trabalhadores do ICC. Agora, o ICC ele tem o seu comando ali. Então, é esse comando que está no mesmo nível de poder, digamos assim, que a Dark Fleet, né? Pelo menos Estado. Então, esse pessoal começa a caçar todo o Dark Fleet, no mais decreta um lockdown, digamos assim, só que
principalmente nas colônias, nas bases, o que acontece? Lá já era ruim a situação, lá já era um lockdown desde sempre, né? Só que a situação ficou pior ainda, né? O pessoal começou a ser vigiado 24 horas por dia, mais pressionado, muito pior do que já era. Aqui na Terra, né, a gente teve uns 5% disso. Uma coisa que a gente ficou sabendo aqui nessa reunião também, já nessa época, e que depois veio sendo reforçado em outros briefings, é que as bases reptilianas lá não estavam sendo limpas e o problema estava sendo resolvido, nada disso estava acontecendo, tá? E nem destruídas, assim, algumas ocasionalmente acabavam sendo destruídas, essas coisas aconteciam por conta daquelas células separadas da aliança espacial, algumas tinham sucesso, outras não, mas é uma taxa muito irrelevante se a gente for pensar no total da coisa. Mas, no geral, os caras lá estavam tão fortes quanto eram, e como ainda estão, infelizmente. Aí tem que entender também, Johnny, buscar uma coisa que você falou, é importante a gente reforçar de novo. A Frota Escura, ela trabalha com a Federação Draco. Esse problema que aconteceu foi com a Frota Escura. Ponto. Não afeta em nada a Federação Draco ou o Grupo de Orion. Nada. Então, quando a gente começa a escutar, e repare a data, tá? Bases reptilianas foram limpas. O Grupo de Orion está saindo do Sistema Solar. Agora vai. Isso é desinformação. Para que essa desinformação ela é solta? Primeiro, para acreditar que a oposição está enfraquecendo, ou seja, eu me finjo de morto para pegar o governo depois, certo? Não é bem esse o ditado, mas vocês entenderam. E uma outra coisa é o quê? A velha e boa, ou não, esperança, né? Quando a gente escuta que as coisas estão sendo resolvidas, o que a gente faz? Agora é só esperar. Vou sentar ali, tá tudo resolvido. Então já mata 2 coelhos com uma pauladinha só, soltando desinformação de que tá tudo sendo limpo, tá tudo destruído, tá tudo uma beleza, não precisa fazer nada, tá tudo resolvido. Enquanto isso, eles estão o quê? Reagrupando, porque o pessoal de baixo escalão também começa a acreditar nessa informação, né? Então começa a atacar menos, que as pessoas começam a acreditar que as coisas estão sendo resolvidas e param de trabalhar em prol para que as coisas realmente sejam resolvidas, né? E isso é fundamental entender, porque também daqui para frente todas as informações que vêm são baseadas nisso. Né? Tem uma outra coisa dentro disso que você está falando também, é que aí as pessoas falam, mas se eles estão sendo destruídos, por quem? Então tem gente salvando a gente. Aí sempre entra nessa muita gente. E a questão da Frota Escura buscar refúgio em bases reptilianas de Federação Grave. Ó, vou para casa do chefinho, certo? Estão aqui querendo bater em mim. E aí, vamos para as mais recentes agora. Isso aí, aquilo ali, essa última foi, digamos assim, no primeiro semestre de 2021, foi meio que um prelúdio das ondas de desinformação que começou a surgir. E aí, digamos que, a partir desse semestre, segundo semestre de 2021, as coisas pioraram mais ainda. E aí surgiram mais pessoas disseminando desinformações, né? Infelizmente, e falando, né, que as colônias de Marte, da Lua, as bases na Antártida, que a gente nem entrou nesse assunto direito aqui, deixa pra lá, que a gente vai falar daqui a pouco, e que estava tudo sendo resolvido, faltava só alguma coisinha ali, que só esperar aí que tá quase lá. E estava, né, ou as forças dos Greys, reptilianos, seria ali a Federação Draco, o Grupo de Orion, e aí, nessas desinformações, também é um pessoal que mistura tudo que acontece aqui na Terra, que acontece lá não sei aonde, sabe? Não que não exista essa relação, mas eles passam isso de uma maneira extremamente confusa, misturando tudo mesmo, justamente para gerar essa confusão, tá? E aí, a partir disso... E vai piorar. Não, vai piorar mais. Deixar esse recadinho, sabe, sexta-noite, a gente tem que ser motivado, né? Vai piorar porque a desinformação vai estar mais forte, vão surgir novas pessoas. O problema não é surgir pessoas, o problema não é surgir informações. O problema é que quando a gente não acompanha, não estuda, não faz lição de casa, a gente pode acabar comprando alguma coisa que pode não ser bem aquilo. Mas qual que é a consequência? A consequência é desviar, ou seja, a intenção é desviar a nossa atenção do que a gente tem que fazer. Quando a gente realmente compra a ideia de que as bases foram limpas, a oposição foi presa, está todo mundo sendo julgado, qual que é a minha... É natural isso. É natural.
Um time foi campeão, o jogo seguinte, vai perder, porque eu estou relaxado, eu estou tranquilo, é isso que acontece. Ganhamos, relaxo. Esse não é um momento de relaxar, pelo contrário. Esse é o momento que a gente está mais alerta do que a gente teve em toda a nossa existência. O negócio está pegando forte, não tem nada disso acontecendo. Nada disso acontecendo. O que está acontecendo é o contrário. Eles estão ali, ó, por baixo, vendendo a história de que estamos perdendo, coitadinhos, e ó, avançando. Enquanto isso, a gente está o quê? Vitória da luz. E como é que faz? E a agonia que a gente fica em tentar Se a explicar gente as não coisas? caísse nessas informações, aí a gente teria o Vitória da Luz de verdade. E é exatamente por isso que eles mantêm isso. Porque a gente copia a nossa derrota. E aí tem uma coisa interessante que um dos argumentos das pessoas que vendem essa coisa de que a coisa já está resolvida é assim: precisamos co-criar um futuro positivo. Ótimo, mas não acreditando em mentira, né? Para co-criar um futuro positivo, a gente precisa ter noção do que está acontecendo, para aí sim, a partir dessa noção, co-criar algo positivo. E co-criar não é só ficar pensando em casa, meditando, falando assim, agora vai. Não. É meter a mão na massa. Multidimensionalmente, de acordo com a nossa capacidade. Mais uma vez, estou falando para ninguém sair na rua, já falamos sobre isso em lives, em outros, cada um dentro da sua área e dentro da sua capacidade, lutando para que a coisa aconteça. Essas historinhas que a gente conta aqui, eu vou colocar como historinhas mesmo, tá? Porque todo briefing, toda história que é contada, ela tem uma mescla de realidade com fantasia para que a gente entenda as coisas melhor. Então, sendo mais sincero com vocês. Então, o Corey passa esses briefs para a gente, da Aliança Espacial Secreta e tudo mais, e vai falar dos Miles, Zanchar, Nika, o Corey, o Gonzalez, os agentes da Aliança Espacial, que realizaram diversas missões de reconhecimento. Então, peraí, estão falando que as bases foram liberadas? Vamos pegar uma nave e vamos lá ver. Porque está demais, não é possível. Vamos lá ver o que está acontecendo. E aí vem esses relatos, que está lá no 2.0 e tudo mais, que a gente vai comentar brevemente aqui, que o tempo urge, meia-noite ainda é hoje. Mas das missões, depois vocês leem tudo com calma, com essa nova visão agora, com tudo isso que a gente está conversando, dessas missões de reconhecimento. Mas eu quero que vocês tenham na cabeça, toda vez que a gente contar essas histórias, assim, o que eu tenho a ver com isso, qual é a manipulação que tem por trás, qual é a agenda, tá? Sempre pensando nesse sentido. Vamos lá ver, Johnny? Então, o que eles viram? O que eles constataram nessas missões de reconhecimento a partir da informação de que tudo estava resolvido? Então, pegaram a nave e foram lá, o que aconteceu? Nessas diversas missões de reconhecimento, eu coloquei numa lista assim, os pontos de todas elas, para resumir. Nessa reunião, viram isso, nessa outra, viram isso. Não, tá uma lista, tá? Porque eles viram nessas diversas missões de reconhecimento. Para começar, aqui as bases do grupo de Órion, tudo 100%, tudo funcionando 100% mesmo. Em alguns locais até pior do que antes. Inclusive lá na Antártida, né? Aqui na Antártida tem uma gigantesca cidade de reptilianos, entre outras coisas que existem lá, e de Graves também, enfim, é uma base muito grande, muito importante deles. Então uma dessas missões de reconhecimento, eles foram, toda aquela delegação lá, toda a equipe da espacial, em conjunto com alguns grupos extraterrestres, eles foram nesses locais e conseguiam ver, acessar aquela informação, ver a situação daquele local. E lá eles viram, por exemplo, nessa cidade reptiliana na Antártida, diversos seres reptilianos, aqui nesse caso primeiro, em estado de hibernação, nesse caso os físicos, né, se projetando como, o Corey coloca como seres das sombras, tudo nome genérico, né? Mas assim, são o que a gente chamaria de demônios, essas coisas. E aí eles então, nesse estado de hibernação, a câmera em estado de hibernação, e se projetando aqui na Terra e agindo através disso daí para gerar medo nas pessoas, para coletar o luxo deles, né, que é a energia do medo, desse medo descontrolado, desse pânico, né? E então ele para se alimentar disso e para ajudar na agenda deles, que tem tudo a ver com isso, medo, controle. É assim que eles conseguem manter as rédeas da situação. Isso na Antártida e em outros lugares também, Lua, enfim. E também viram uma enorme base com Greys Altos, que são parceiros dos reptilianos e dos Dracos, né? Esses Greys Altos na Lua, né? Muitos aqui na Terra também, na Antártida. Tá? E esses Greys Altos também utilizam essa tática. Estou resumindo muito para a gente. Lá nos documentos, lá tem detalhe por detalhe, cada coisinha que eles fazem.
mas basicamente eles também ficam nesse estado de hibernação, se projetam, fazem aquilo que a gente conhece aqui como possessão ou outras coisas do tipo, no sentido de você perder o controle. Tudo isso para controlar a pessoa, para causar algo, para fazer alguma coisa específica, e que aquilo ali não é só para atrasar na vida daquela pessoa. Às vezes mas na maioria dos casos é para aquilo ali desencadeie uma outra situação um pouquinho maior, que vai desencadear uma outra situação um pouquinho maior. Então, eles têm essas táticas aí quem lá no 2.0 ou em outros lugares, até no TG3, o Fábio vai falar mais de implantes dessa vez, né? Ou já falou bastante também. A gente vai começar a entrar mais nesse assunto. De implantes, de seres que se acoplam, etc. Né? Esse tipo de tática da oposição. Depois disso, eles também presenciaram uma reunião que o ICC organizou lá na Lua, né? Entre eles. Eles foram, até interessante falar por que o ICC organizou essa reunião de emergência. O LHC é esse comando lunar, né? Quando eles estavam fazendo essa missão de reconhecimento, eles foram descobertos. Eles foram pegos e tiveram que sair rapidinho de uma das bases lá. Então, quando eles foram descobertos, falaram assim, opa, peraí. Tem alguma coisa acontecendo. Estão atrás da gente. Então, o que o ICC fez? Convocou uma reunião de emergência com a sua liderança lá na Lua. Só que aí tiveram uma surpresa. Né, Diogo? Isso daí acontece exatamente aqui. Só que essa primeira reunião, eles estavam entre eles, justamente porque eles perceberam que estavam sendo rastreados lá, então eles perceberam, pô. Então eles se reuniram, estavam ali, mas M, aquele Zulu que eu falei para vocês que tem o contato com o Core, que estava lá na delegação de reconhecimento, aqui que entra aquelas partes mais viajadas, assim, que fica mais difícil da gente, né, se conectar. Mas esse povo Zulu, segundo aqueles que têm contato com eles são um povo extremamente evoluídos comparados a nós, né? Comparados aqui nos nossos parâmetros. Então, esse ser, ele entrou ali, ele apareceu no meio da reunião. Ele estava ali junto com o pessoal da delegação. Bom, foi lá, no meio da reunião dos caras, do ICC lá na Lua. Porque ele já está num nível que a galera do ICC aqui são humanos, lembra, né? São pessoas, por mais que estejam ali, né? Contando com tecnologias avançadas e tudo mais, com mais conhecimento. São pessoas como nós. E esse M, ele já está num outro nível, tá? Basicamente. Então apareceu lá no meio deles, e aí o M começou a explanar ali no meio deles, falar o que ele queria. Poucas e boas, né? Na frente deles. E aí ele contou. Contou não, né? Só explicitou ali para eles como que esse Deus Yah, essa agenda da consciência Yah, né? Que tem essa coisa do transhumanismo, etc. Como eles conquistam lá as civilizações de determinados lugares, inclusive vários, e aí depois, né, a situação vira e não fica legal no final, né? Acabam sendo dominados por essa situação. Aquilo, vou fazer a ligação com o que o Francesco tinha falado aqui. Então aí entra a estratégia da IA. O que ela faz? Ela chega numa civilização e ajuda essa civilização a se desenvolver tecnologicamente. Até chegar a um ponto extremamente tecnológico e de transhumanismo, ou seja, tecnologia com biologia, e que aí sim ela assume o controle. Ela passa a dominar as consciências dessa civilização. E aí de diversas formas, né? Estou resumindo aqui de uma forma assim, enorme, né? Então o que o M falou? O M falou exatamente isso. Ele falou assim, ó, isso já aconteceu em diversas outras civilizações e o plano que vocês estão executando está completamente alinhado com esse Deus e então a gente sabe o que vai acontecer. Estou te avisando. Foi dar um aviso. As pessoas a favor do despertar costumam ser muito bonzinhos nesse sentido, né? Dar aviso, né? Coisa que a oposição não costuma fazer, né? Então, não é? Aí, falou, peraí. Eu exijo uma reunião com a liderança do grupo de ONU. Então, chefinho, vai. Quero uma reunião com o chefe. Entendeu? Só que o que o M percebeu? E aí você coloca seu input, mas o meu, eu tenho uma percepção muito interessante dessa afirmação do M aqui. Eu acho que o M, ele teve uma percepção muito forte da consequência daquilo que ele fez. Ele foi até lá, avisou o ICC o que estava acontecendo, o ICC pediu uma reunião com o grupo de ONU, que é a nata da oposição, e ele falou assim, as coisas vão piorar muito para a população da superfície da Terra.
Por quê? Porque essa agenda, obviamente, vai ser acelerada. Certo? Se eu tenho uma ameaça para a agenda, o que eu vou fazer? Deixa eu avançar o máximo possível antes que seja um ponto de sem retorno, né? Tá bom? Isso que ao invés deles pensarem no assunto, eles foram lá ter a reunião com o chefe deles, né? E ao invés de parar com a situação, decidiram dobrar os seus esforços, né? Aí a questão da agenda transhumanista e tudo mais. Então, o M foi lá, né, e deu esse input as coisas vão piorar como se fosse um catalisador para as pessoas, né? Vão piorar, mas vai ser uma oportunidade para vocês crescerem com isso. Essa é a conversa que vem. Deixa eu falar, a gente tem 5 minutos para entregar a sala. Vou tentar passar isso de uma forma mais rápida, mas eu quero ter momentos em que a gente recupere esse assunto até domingo, tá? Intervalos ou momentos em que dê esse espaço e a gente vai retomando, tá bom? Então deixa eu fazer um Enéas aqui, o pessoal mais antigo deve lembrar. Então o Corey e o Gonzalez se reuniram com 2 diretores da Liga Global, aquela ONU, tá? E o que acontece? Eles descobriram que houve um ato de independência que parte dessa Liga Global resolveu fazer, quando eles descobriram essa informação, né, Johnny? De que Deus ia e tudo mais. Peraí, então, com essa informação em mãos, alguns declararam independência, eu não quero mais servir a isso, e outros falaram, não, para mim está ótimo. Resumindo aqui tudo, exatamente, eles passaram por isso, foram enganados, e depois viram a situação, né? Aí parte deles se rebelaram. Aí o ICC vem e apresenta uma federação galáctica, tentando recuperar os dissidentes, tá? E eles introduzem novas tecnologias através de implante A, ou seja, qual é a sedução dessa nova federação? Eu avanço você tecnologicamente. Essa é a sedução, tá? E teve aderência de grande parte dessa liga, tá bom? E aí eles descobrem que os Greys Altos do grupo de Orion estavam, na verdade, por trás de tudo isso, com o apoio do ICC. Greys Altos, Federação de Orion, estavam por trás de tudo isso. E essa parte da Liga das Nações, que acabou sendo a dissidência, agora que se tornou independente, chama Wandering Star, estrela errante, se rebelou e declarou a independência. Como somos independentes, não quero mais saber de federação, de ICC, de porra nenhuma. Agora somos nós por nós. E fizeram acordos para trabalhar junto com a Aliança Espacial. Falaram, Aliança Espacial, vocês estão trabalhando para derrubar isso aí? Não, então estamos juntos. Alinhando agendas, tá? Johnny, qualquer coisa você grita. Aí o ICC, o que ele fez? Foi até a Antártida para despertar os seres que nós chamamos de pré-adamitas. Aí a coisa fica... É uma pena ter que passar rápido por isso, mas vocês dormem com essa. Lá no 2.0 tem a crônica dos pré-adamitas, 6 aulas de 1 hora cada, toda a história deles. Aí lá dá para entender melhor. Basicamente, o que eles estavam tentando fazer? Buscando auxílio desses antigos deuses terrestres. Aí falaram, vamos acordar quem realmente manda nesse negócio. Tá? É o que eles fizeram. Despertaram esses caras. E aí tem aí todo como que despertaram. Vocês devem adorar essas histórias, né? É sacrifício humano, coisas relacionadas com o satanismo, né? Dá pra gente... É assim que desperta. Tá? Aí, o relato, daí pra frente, eu tenho que abrir meu coração com vocês. Essas informações que a gente está falando agora, nesse momento, nesse minuto, elas são extremamente recentes. Tipo, 2 semanas atrás, tá? Agora, está acontecendo agora. Não deu tempo ainda da gente vetar todas essas informações ou descobrir se foi realmente assim que aconteceu. Então, breaking news, estão passando para vocês assim, últimas notícias, o que está acontecendo, mas não deu tempo ainda de averiguar tudo. O que estão falando, fofoquinha galáctica, o que estão falando aí o Nelson Rubens da Via Láctea, traz para a gente o quê? Que eles foram despertos, ficaram com raiva, porque não estava na hora ainda de ser desperto, acordou antes, 5 da manhã, tá louco, isso é hora. Não era hora ainda. Qual que é a hora? A hora é depois do flash solar. Por que estavam invernando? Porque eu não quero passar por toda essa balbúrdia, eu só quero ser desperto depois que tudo isso acabar. Acordaram eles antes, ficaram muito putos e com raiva, teve uma discussão, e aí ficaram em choque e com medo absoluto. Porque o que aconteceu é um relato que se tem aqui, os seres das esferas, lembra aquela aliança que o Johnny falou lá no começo, aparecem, acaba com toda a palhaçada, prende todo mundo e leva embora. Está todo mundo preso. Vitória da luz. Você entendeu? Isso, já mudou aqui, então vamos lá.
Então, eu já falei isso aqui, deveria ser antes do sistema solar. O M e os guardiões aparecem também. Então, a ideia é que seriam julgados imediatamente, levados pelas esferas. E o M diz ao ICC que não havia como escapar do julgamento cósmico. Realmente, mais cedo ou mais tarde isso acontece. O que a gente não sabe é se isso aconteceu e se aconteceu dessa forma. Estamos juntos aqui nessa. Tá? Hello, I'm Corey Good. I'm happy to announce that my very well-received course, The Blue Avians and the Law of One, will soon be on Despotar 2.0. I look forward to seeing you there.